aqui mais uma live carnívora no nosso canal. Tenho o prazer de receber novamente aqui meu amigo Maurício, mais conhecido como DJ Surfista no Instagram, um pesquisador na área de dieta carnívora, um cara que vive a prática há muitos anos, tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. É um prazer receber você aqui novamente no nosso canal, Maurício. Opa, valeu, boa noite, Braca, boa noite a todos. Vamos hoje aí tentar responder algumas dúvidas aí que vieram na caixinha de perguntas aí do Stories para tentar resolver algumas dúvidas aí, algumas mais clássicas, né? Outras nem tanto, mas a gente vai dentro do possível aí com o que a gente tiver de respaldo na literatura ou de experiência mesmo, e você na prática clínica, a gente vai tentar auxiliar aí no dentro do que for possível. Beleza, galera. Hoje o nosso objetivo é, como o Mauricião falou, a gente abrir uma caixinha de perguntas, porque tem muita dúvida do pessoal, então a gente vai estar compartilhando isso com vocês agora. Já sem perder muito tempo, eu já vou começar a primeira aqui. A primeira dúvida foi a seguinte: há cerca de um mês na carnívora e ainda tenho diarreia. Tomo probiótico ou espero que passe? Por que isso acontece? Bom, aí, tanto a diarreia quanto a constipação, né, é uma das coisas que a gente vê de forma recorrente, né? Eu, graças a Deus, não tive nenhuma coisa nem outra, né, mas eu também já vinha de 2 anos de low carb, então eu acho que, e na low carb depois, alguns momentos era bem cetogênica, então eu não tive realmente nenhuma, graças a Deus, nenhum sintoma desse aí. Na verdade, não tive nenhum sintoma nenhum, né, na carnívora, para mim foi tranquilo, não tive essa ketoflu nem nada do tipo, mas enfim. Algumas coisas, a gente não tem um diagnóstico preciso, tal coisa e faça desse jeito, né? Cada pessoa vai depender da forma, como é que ela vivia antes, o que estava comendo antes, como é que estava o intestino, principalmente dela antes. Então, mas tem uma série de fatores aí que a gente pode tentar investigar e testes para poder fazer, né? O principal é a proporção realmente de gordura para proteína. O excesso de proteína ou de gordura, os dois podem causar realmente problema, né? Na proteína, no caso, se estiver comendo muita proteína magra e pouca gordura, às vezes você tem muito excesso de amônia, de nitrogênio e tal, e o intestino às vezes não consegue. Por outro lado, também muita gordura, para uma pessoa que não estava acostumada a comer grandes volumes, aquilo ali também, a bile está enferrujada, você não consegue dar conta daquilo ali de vez, então é um dos fatores que acerta essa proporção é o momento chave. Cada um vai ter uma proporção que se sinta melhor. A questão dos micronutrientes também, vitaminas A, vitamina D, talvez a B2, ou até uma vitamina C, não sei, dependendo de casos crônicos, pode experimentar. Enfim, aí pode ser uma experimentação que, justamente isso com a fase inicial, então você realmente talvez precise ajustar isso, mas que futuramente a própria dieta já vai suprir essas vitaminas e deve regularizar normalmente. E uma outra coisa é que você vende uma dieta geralmente de tranqueiras, então você tem, ou com mais carboidrato, você teria mais bactérias propensas que vivem à base de açúcar, que lidam melhor com aquilo ali, feito para poder você lidar com aquela sua alimentação. Então, na partir do momento que você muda, tira de uma hora para outra, se for o caso, ou até mais de forma mais agressiva, mais paulatina, você vai ter que mudar esse microbioma, né? A gente sabe que isso acontece, e nessa mudança vão ocorrer brigas aí, e realmente pode desencadear em distúrbios gastrointestinais e ter a diarreia ou a constipação. Isso aí é uma coisa totalmente factível de acontecer. Aí vai hidratação, alguns eletrólitos, isso aí também ajuda bastante. E em relação ao probiótico, não tem, pelo menos que eu tenha conhecimento, nenhum estudo, nenhuma evidência assim que comprove a eficácia de probióticos que vai ajudar ou não. Os probióticos, sim, tem evidências, tipo, para situações com antibiótico que o paciente tem tomado, então auxilia tentar recuperar uma flora mais agredida, mas, no caso, a pessoa com auxílio também, com o jogo profissional indicando uma cepa, né, porque também probiótico tem zilhões de cepas e quantidades, então teria que ser uma coisa, não adianta tomar, vou numa farmácia ali, ou em algum lugar que vende, e vou tomar qualquer probiótico. Aí seria realmente uma indicação de um profissional para tentar resolver aquele problema, um probiótico X na dosagem Y e ver realmente, mas aí seria mais como um adendo, né? Eu não atacaria isso como logo no início um probiótico. Não que ele seja ruim, mas eu acho que eu iria mais pela essa fase aí de adaptações desses testes para ver se é funcional. E você, Braco, o que tem visto aí e nos pacientes, como é que resolve isso aí? Então, uma das coisas que eu tenho visto é essa desproporção, exatamente que você falou das gorduras, carboidratos, uma falta de periodização, percebo muito isso. A galera tá comendo tranqueira hoje, amanhã quer iniciar numa carnívora,
estrita ou numa carnívora cetogênica ali com grandes quantidades de gordura. Tem a questão também do microbioma, da mudança do microbioma, né? Mas o que a gente mais vê realmente é essa não periodização, que é o que a gente sempre orienta o pessoal, né? Olha, você vai querer migrar, você está nessa carbolândia aí, vai para uma low carb, faz ali uma semana, 15 dias de low carb, muda para uma cetogênica ali, onde daí você vai tirar os carbos, vai manter só os vegetais, depois você vai tirando os vegetais até você chegar numa cetocarnívora ou numa carnívora. Não vá direto, porque as chances do seu corpo estranhar isso aí, você ter esses efeitos colaterais são grandes. O que eu faço para tentar conter quando o pessoal já chega para mim com esse sintoma é um biovicerin, por exemplo, que é um probióticozinho que ajuda a conter a diarreia, mas quando o cara já chega para mim assim, porque os meus pacientes mesmo, quando eles vão fazer a periodização, eu não vejo esse tipo de reação. Essa reação a gente vê mais quando o pessoal faz essa falta da periodização mesmo. Então é muito difícil a gente, quando a gente periodiza direito, ter qualquer tipo de reação. Eu não tive reação também, você não teve. É a prova de que quando o conhecimento ele liberta, né? Então, o conhecimento tem ali o que a gente está fazendo muito bem, sabe muito bem o que a gente está fazendo, as chances de ter efeito colateral é muito pequena. Agora, o que eu vejo do oposto, do pessoal que prende o intestino, é uma deficiência de magnésio, é uma deficiência de gorduras na dieta, entra numa dieta carnívora e quer comer só patinho, quer comer só carne magra, carne sem nada de gordura, fica ali com uma quantidade de proteína alta, parece um PSMF, sendo que o intestino nem passou ainda pela mudança do microbioma, isso vai prender o intestino mesmo. Então, o que a gente recomenda nesses casos é aumentar a gordura, em especial para quem está assistindo aí, o óleo de coco é um dos caras que mais ajuda a soltar o intestino. Fala, ó, coloca uma colher de óleo de coco aí no café, se você estiver tomando café, 2, 3 vezes ao dia, que você já vai resolver. Ih, rapaz, soltou. É o que eu vejo aí nos costumes de erros. Fora também a manteiga, né, que também é maravilhosa para auxiliar nisso. Normalmente eu faço isso, né? Coloca. Voltou aí? Voltou. Eu não sabia se eu tinha saído ou não, mas enfim. Não, eu acho que é a internet. Show. Tem intestino preso, intestino solto. Vamos para a próxima pergunta aqui. Quem tiver dúvidas também, coloca aí embaixo aí que a gente vai. Em último caso, só para fechar aí, um teste, ó, já testei essas coisas todas, aí seria porque tem algumas nuances assim que pode ser, ó, já tem tempo, muita coisa. Aí eu pensei só o seguinte, você realmente talvez tentar uma fase inicial mais hardcore ainda, se fosse, tipo uma Lion Diet, porque se você estiver fazendo receitas com esses adoçantes, xilitol, eritritol, de alguma forma, isso aí pode ser para algumas pessoas também uma fase, ou então até ovos, as pessoas, sei lá, claro, ovo às vezes também não desce muito bem para alguém, então às vezes, se já testou um bocado de coisa e também não teve, aí o ideal, se conseguir, seria restringir mesmo a coisa, porque a carne dificilmente ali não vai ter problema, ficar só na proteína, porque às vezes outras coisas que são até ok, mas nessa fase inicial, talvez a pessoa não tolere, ou então faça aí um maior desconforto do que necessário. Então, são coisas que tem que testar, né? E aí, se possível, justamente, se tiver com um profissional como você auxiliando, vai dizer, teste isso agora, retorna, enfim, aí é mais fácil. Outra coisa que eu prestei atenção também que a galera faz é exceder no café por conta de tirar ali os carboidratos, beber muito café. O café ele tem um componente chamado ácido clorogênico. O ácido clorogênico também irrita o intestino e solta o intestino. Então o cara tomava lá uma xícara, você até postou um estudo muito legal falando do café, de 3 xícaras ali é perfeitamente seguro, maravilhoso esse estudo, inclusive, né? Mas é a galera que entra na carnívora, eu percebo que pula de 3, 2, 1 xícara para 6 xícaras. Ai, soltou meu intestino. Fala, sério? Você achou que não ia soltar com 6 xícaras de café? Ai, não parei para prestar atenção nisso. Então, esse é um erro clássico também que eu vejo a galera exagerar no café aí, e isso aí causar também uma irritação no intestino. Ou ele até desidratar um pouco, né? Porque às vezes toma café e não bebe tanta água, e aí pode ser que perca alguns
enfim, desbalanceia os eletrônicos nesse esquema. Realmente o excesso, eu já tive fases aí realmente agudas de café também, não é legal não, principalmente quando você para, que aí vem aquela dor de cabeça fantástica aí para compensação, que é terrível. Então, a dose aí, o veneno está na dose. Pois é, ó, o Sidney está perguntando aqui, ó, a musculação realmente não vai precisar de carbo? Porque isso é muito falado. Por que os carboidratos são tão citados na formação de músculos? Pronto. Aí aproveita e a gente já vai responder que tem uma também, que era justamente uma das dúvidas, era em relação a isso, né? Carnívoro, pessoal, se eu não me engano, a pergunta era, o pessoal sempre procura para emagrecimento, mas quanto à musculação, como é que faz e tal. Primeiro que a gente tem aí exemplos perfeitos aí de viabilidade, né? De ganhar músculo, como o Thiago Silva, né? Que ele tá aí, Amorim, bodybuilder também, campeão. Lá fora tem o Keto Savage, que não é carnívoro, mas ele faz dieta cetogênica e tem um físico absurdo de trincado e percentual de gordura baixo. Ele faz isso aí de forma exemplar, inclusive tem um livro, né, explicando como isso. Agora é um pouco mais desafiador, né, nessa fase inicial, e principalmente quem vai tentar, se for atleta, tem que esperar realmente de um ano para o outro, fazer uma adaptação com calma, mas é possível. E aí, o que é que vai ser? Eu acho que tem que, em termos de hipertrofia, ganho de massa muscular, pela literatura aí, o que indica-se, ou pelo menos que foi avaliado, é que em torno, assim, acho que de 1,6 a 2,2 por grama de proteína, né, pelo quilo de peso, é uma faixa ideal, vai variar de pessoa a pessoa, mas que acima disso não é que seja ruim, mas também não tem, pelo menos nos estudos que eu vi, não teve nada de benéfico você subir mais do que isso e baixar mais do que isso aí também aí é prejudicial. Então, nessa fase, uma estratégia seria você escolher essa fase ideal nesse intervalo, fazer os testes, e aí a gordura você brincar para poder completar suas calorias para mais ou para menos. A gente sabe que você quer crescer, quer ter um ganho, e você vai ter que realmente, não pode ficar em déficit calórico, porque aí você até quer crescer, ao contrário, você está numa fase de crescimento, tem que aumentar esse aporte, você pode brincar nessa margem de gordura, e prestando atenção justamente se você vai ganhar peso demais, ou então em excesso, porque se você estiver sobrando, muita gordura, realmente aí você acaba não consumindo a gordura do corpo também, e aí você acaba perdendo um pouco da composição corporal. Então, não é um simples, só que não é. Quem está querendo realmente algo mais preciso, esse é um desafio que também um profissional aí pode ajudar melhor, é você conseguir fazer esse cálculo de macros, até porque você pode até instalar aqueles aplicativos tipo o Fat Secret, que você bota o alimento, ele já dá a proporção estimada lá de gordura, carboidrato, proteína, que isso aí ajuda realmente também. Mas aí depois você sabe que os alimentos, o tamanho do ovo, o pedaço da carne, todos esses aí que não são alimentos naturais, você não tem a composição perfeita. Então, você vai sempre por estimativa. Isso aí pode atrapalhar um pouco. Mas, no geral, é isso, você brincar com essas duas coisas. Sendo que, para você ganhar de fato a muscular, a gente sabe que a proteína é essencial, mas o descanso é essencial, então você vai ter que dormir o tempo adequado, porque o músculo vai crescer justamente na fase do repouso, e você tem que ter a musculação, e você vai ter que fazer o exercício resistido para você realmente danificar ali a fibra para ela voltar e rejuvenescer e ficar mais forte. Então tem esse tripé, um dos três aí capenga, a gente sabe que não vai ter um resultado tão expressivo. E uma última dica seria fazer talvez mais refeições, porque é um bônus você tem em cada refeição que você tiver em torno aí de mais ou menos de 25 a 30 gramas de proteína, você consegue, estimadamente, por proteínas animais, o aminoácido leucina, que é o mais importante. Então, você consegue, a partir de 2,5, você já ativa a síntese de proteína muscular, independente do treino. Então, você tem essa chance a cada refeição, você vai ativar a insulina, que vai ativar o mTOR, e você vai ativar um crescimento muscular. Então, se você garante buscar atingir aí pelo menos uns 100 gramas de proteína, comer uns 5 ovos, 100 gramas de carne vermelha, alguma coisa assim, fazer um cálculo direitinho para ver. Isso aí também é uma outra estratégia. E às vezes você não consegue, se você fizer uma refeição só no dia, beleza, você vai ter aquele pico, vai ter aquela ativação, mas se o seu objetivo é talvez você espaçar isso aí 4 vezes ao dia, até para quem também não tolera muita gordura, você dividir, talvez seja interessante. Então, são várias estratégias que aí, ou a pessoa realmente ter esse empenho de fazer esses testes individuais, ou vai contar aí com a ajuda de um profissional que vai facilitar aí e dar o caminho das pedras, pelo menos na fase inicial, até a pessoa conseguir autonomia. E aí, você que é especialista aí, que tem os atletas aí, clientes aí, conta pra gente. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, eu sou ex-fisiculturista, sou campeão brasiliense, vice-campeão do Mister Santos, já fui quarto colocado no Arnold, já tive várias competições às quais eu participei, eu faço dieta cetogênica desde 2006,
então tem quase 20 anos aí que eu tenho essa prática, mas para falar de um cara campeão mesmo, Paulo Lima é um dos maiores campeões overall da história do fisiculturismo no Brasil, e ele vira e mexe, está fazendo dieta cetogênica nas preparações dele, é um dos maiores campeões do Brasil hoje, e ele também já há mais de 20 anos, ele também faz dieta cetogênica, tá? Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês também, uma dica, né, é ler os livros do Dr. Mauro Di Pasquale, onde a gente tem uma metodologia chamada dieta metabólica, que ele também lançou um livro chamado Dieta Anabólica para Fisiculturistas, onde ele trabalha uma periodização dos macros, fazendo que o corpo entre em cetose e não saia da cetose, mesmo com recargas de carboidrato. Ele faz ali 11 dias sem nenhum tipo de carbo para entrar em cetose. Depois dos 11 dias, aos finais de semana, durante a semana sempre 20 a 30 gramas de carbo no máximo, e nos finais de semana você pode subir para até 100. E o legal é que ele fez um acompanhamento com os atletas dele, com um medidor de cetose, e os atletas não saíam da cetose, porque os carboidratos eram milimetricamente selecionados. Não era chocolate, não era doce. Ele entrava ali com um tubérculos, ele entrava ali com uma mandioca, com uma batata doce de baixo índice glicêmico. Então, não estimulava demais a insulina. Então, é perfeitamente possível você brincar, igual o Maurício falou, com esses macros aí, fazendo a dieta metabólica é uma opção muito boa, mas também temos aí, eu fiquei anos fazendo a dieta cetogênica, oscilando a gordura, mantendo o carbo baixo o tempo todo. Então, tem várias maneiras de fazer. Sobre as quantidades de proteína, para uma pessoa normal aí que está assistindo, 1,6 a 2,2 está perfeito, é uma margem que eu trabalho. E o pessoal aí que vem, paciente meu que vem, que é usuário de hormônio, porque tem isso, Maurício, e a gente não pode, né, negligenciar, esse cara tem uma síntese proteica elevada, esse cara está com 2, 3 mil de testosterona no exame. Então, com a síntese proteica mais elevada, a gente trabalha de 2,2 a 2,8. Mas também não passa disso, porque eu também nunca vi nenhum estudo mostrando 3, 4, 5 ali, tendo um efeito superior a quem ingere 2,2, 2,8. Então, a gente consegue trabalhar nesses dois pontos aí. O Sidney que está assistindo, Sidney, tem uma entrevista com o Paulo Lima aqui no meu canal mesmo, depois você dá uma olhada aí, Paulo Lima falando sobre os títulos dele. Mas, Maurício, vamos lá. A outra pergunta aqui agora é... Deixa eu fechar no que eu lembrei aqui agora. Teve, se não me engano, foi ano passado, foi ano retrasado, que tiveram acho que foi ano passado, 2 revisões sistemáticas que aquele Menos Hellmans fez, justamente sobre avaliar se realmente carboidratos faziam muita diferença na musculação, no treino, e a conclusão é que realmente não, a menos que você... Aí tinha umas certas condições assim que fazia alguma diferença. Tipo, se você treinasse por mais de 8 horas em jejum, ou então você fizesse mais de 10 sessões com treinos, com grupos de... tinha muito sim para poder realmente o carboidrato fazer alguma diferença, né? Então, isso aí foi uma das coisas que ficou estabelecido no estudo, que realmente não havia essa necessidade. A proteína total no dia era a coisa mais importante que o próprio exercício, né? E outra coisa que eu estava lembrando é em relação ao glicogênio, que o pessoal também fica habituado, não, eu tenho que botar para poder encher o glicogênio e tudo. Tem os experimentos com fisiculturistas que fazem os treinos absurdos e ainda assim eles não conseguiam depletar mais de 40% do glicogênio muscular. E ainda, mesmo sem consumir carboidrato, esse glicogênio em 24 horas já estava cheio de novo. Então, até o pessoal que tem que botar agora, é claro, quem vai estar cheio de carbo, se entupindo com frango, batata doce e arroz, aí vai estar cheio, porque realmente está tudo o glicogênio eternamente cheio e com muita água ali, aí dá aquele volume maior e tal. Mas se todo mundo para, se for realmente no início da carnívora, todo mia, fala, não, estou catabolizando e tal, é porque realmente a gente sabe que isso acontece, né? Não e o volume muscular não necessariamente é sinônimo de longevidade, né? Massa muscular, nível, força, isso aí sim que para quem está buscando longevidade e saúde, que é o mais importante. Sim, a nível de glicogênio também, eu tenho um vídeo aqui no canal, depois vocês pesquisem aí, onde eu falo especificamente do cortisol, onde a galera fala que a carnívora aumenta demais o cortisol. Mas nesse estudo que eu cito nesse vídeo, esse estudo fala que o pessoal que fez carnívora, o cortisol estabilizou ao invés de aumentar. Pessoas que tinham cortisol alto baixou, pessoas que tinham cortisol baixo subiu, para ele estabilizar. Em mulheres ali demorou um pouquinho mais, foi um fecho adaptativo que é diferente mesmo
o metabolismo feminino, os homens ali foi na faixa de 7 dias, as mulheres na faixa de 18 a 21 dias, e o interessante desse estudo, níveis de glicogênio muscular estabilizados, exatamente do jeito que o Maurício falou, não tem nada a ver. Você passa por um período de transição, você vai dar uma diminuída nesse glicogênio, o próprio corpo, através da homeostase, depois de um tempinho ali, ele já vai restabilizar ela e manter você em cetose com os níveis de glicogênio normais. Você não vai querer ter um nível de glicogênio cheio, que nem a pessoa que come muito carbo, porque nem é esse o objetivo. O objetivo ali é para ter um nível normal, né? E um nível normal a gente consegue com a dieta sem problema nenhum. Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta aqui, ó. Sempre que zero carbo, aparecem manchas vermelhas que coçam a axila. Ele falou sovaco aqui, mas é axila. Rapaz, esse daí eu também não tinha, é uma das coisas que eu até fui pesquisar e não tinha visto nenhum caso, mas tem algumas pessoas realmente que já relataram isso, uma condição chamada prurigo pigmentoso, que em inglês o pessoal chama de kettle rash, que é justamente quando a pessoa está em cetose, realmente pode aparecer essas manchas e tal. Só que aí é uma especulação, né? Nesse caso aí, meu palpite e minha sugestão era realmente documentar o máximo possível. Então, sei lá, numa fase inicial, tirar algumas fotos, numa fase crítica, documentar durante as fases, perceber se realmente se a pessoa estiver medindo acetonas, melhor ainda, né? Porque eu estou em cetose agora, não estava, comecei a entrar em cetose e aí começou a aparecer, enfim, tentar fazer esse panorama para poder levar para um dermatologista e ele ter um diagnóstico realmente preciso, se pode ser esse kettle rash ou alguma outra condição, né? Porque aí é só especulação, né? Se o único parâmetro aí que foi realmente que o rapaz aí falou é justamente estou em cetose. Aí primeiro precisa validar se realmente está em cetose e se realmente aquela condição esse kettle rash. E aí, a depender, eu não sei exatamente qual seria o tratamento, mas pelo menos já teria um diagnóstico. Porque fora isso, não lembro. Ao contrário, né? Condições de pele das mais diversas e mais bizarras possíveis, a pessoa começa a fazer carnívoro e resolve tudo. A gente vê aí casos de vitiligo, de psoríase, de tudo quanto é coisa, a pessoa com a pele toda estranha. Inclusive, tem uma mulher que tinha uma doença que no tronco ela tinha feridas que nunca cicatrizavam, parecendo que era uma patada de um dinossauro. E depois a carnívora conseguiu cicatrizar tudo. Então, o normal é justamente você ter esse tipo de cura, e não o contrário. Mas cada pessoa, justamente, a gente não sabe como é o organismo e como é que estava antes, tem alguma condição, alguma mutação. Então, é isso aí. Eu procurei documentar o máximo para poder chegar no dermatologista e ter um posicionamento sobre isso. No Instagram, que eu lembro aqui, tem aquela Noemi, que é dermatologista, muito boa, e que talvez ela pudesse ajudar nessa situação aí. Não, 90% dos casos de qualquer coisa que saia na pele tem relação direta com o intestino. O que a gente percebe? Quando a gente entra em cetose, a gente aumenta a concentração de beta-hidroxibutirato. O beta-hidroxibutirato é um cara que alimenta o intestino e faz uma faxina no intestino. O que provavelmente pode estar acontecendo com essa pessoa é que ela tem um leak gut, está começando a se fazer uma faxina para jogar para fora, mas como tem micro-rasgos na permeabilidade intestinal, essa faxina, essa ação do beta-hidroxibutirato, está fazendo sair uma pequena parte dessas toxinas na pele, o que é como se fosse um Hersheimer, né? É transitório, é um processo de limpeza que está acontecendo, que com toda certeza essa pessoa essas manchas vão sumir. Eu nunca vi um caso diferente disso. Eu já vi casos de pessoas que têm essas reações na pele. Tive aí, a cada 100 pessoas, aí é uma, duas, que a gente vê isso acontecer. E eu explico para o paciente, isso é um Hersheimer, tá? Devido a uma alta intoxicação que você tinha antes, que o corpo está limpando, só que não está saindo só por urina e fezes. Como você tem um leak gut e ele está cicatrizando aí ainda, está saindo na pele, sua imunidade está funcionando, níveis de glutationa extremamente elevados por conta do consumo da carne, que é rica em glutationa. Então, você tem esse efeito de limpeza. É um detox que acontece e não tem outra explicação para isso, até porque todos os casos que eu acompanhei hoje foi transicional. É igual a pessoa ali, a pessoa que é viciada em chocolate, no começo ali ela vai estranhar mesmo uma dieta cetogênica, vai ficar parecendo um cracudo, mas é transitório, até controlar os níveis de leptina ali, acaba essa bagunça. Mas eu falo que é um ponto bom, porque a pessoa fala, você estava extremamente intoxicada. Então, isso é um sinal de que o seu corpo está jogando tudo para fora, só permanecer, e dito e feito.
Ali o cara tá ali 7, 8, 9 dias, 15º dia sumiu tudo, não tem mais nada. E aí é o contrário. Aí a pele que era craquelada, a pele que era isso, que era aquilo, aí começa a ficar em 30 dias de carnívoro ali, o cara tá com a pele fantástica, maravilhosa, de lindo. Geralmente a pele, né, é uma das últimas coisas que realmente percebe a diferença. Quando as coisas estão mais organizadas, aí a pele, no final das contas, ela, opa, agora eu vou dar uma melhorada e tal. Mas não é logo de cara, não. Então, mas, de fato, espinhas e qualquer outra coisa tende a melhorar, o que a gente vê na maioria dos casos. A dermatite some rapidinho, tem 21 dias ali, a pessoa não tem mais crise. Então é o que você falou. Exatamente, a carnívora entra exatamente para limpar os problemas de pele. É uma panaceia de benefícios que a gente vê com relação à pele. Mas eu tenho uma outra pergunta aqui. Essa pergunta aqui fala assim: e o iodo, Mauricião? O iodo, ele é um cara legal na carnívora mesmo? Você acha que não? Qual o papel do iodo aí na saúde e na longevidade e como complemento da carnívora? Eu acho que aí, em qualquer dieta aí, ele é realmente fundamental, né? Eu não cheguei realmente nunca a estudar realmente a fundo, como foi Angus, agora aqui no Brasil ela tem realmente lançou um curso sobre isso, bem detalhado, bem explicando, né? Mas tem uma noção, assim, os trabalhos do médico que é referência, Bernstein, me esqueci o nome, David David Brownstein. Bronstein. David David Bronstein. Brownstein. E tem mais uns 2 ou 3, aí tem umas 2 mulheres, tem uns trabalhos bem interessantes. Mas, enfim, a carnívora, pelo que eu vi, tem o grupo Palimedicina, ele já fez um estudo de acompanhamento com 47 pacientes dele, né, justamente avaliando magnésio, e de quebra ele avaliou outros micronutrientes e minerais, né, então, e eles, ao final, todos 100% realmente tinham conseguido atender, né, seguindo o protocolo deles lá, que é a dieta carnívora só baseada em alimentos de origem animal. Então, tem evidências realmente de que é possível fazer isso. Agora, a questão se precisa suplementar ou não, eu acho que aí o cenário ideal é se realmente você conseguir dosar isso, né? Ter um médico que lhe acompanhe, enfim, um profissional que consiga pedir os exames para você dosar isso no exame e realmente perceber se você precisa, no nível de suplemento, adicionar uma coisa ou não, né? E agora você fazendo uma carnívora, vamos para um mundo perfeito assim, você fazendo uma carnívora, consumindo ovos, laticínios, vísceras, carnes, enfim, tudo, principalmente peixes e frutos do mar, e sal e iodado, eu acho que aí, pelo menos pelas evidências que eu vi tudo hoje, você consegue atingir os níveis que, se não me engano, 150 microgramas de iodo por dia, de forma bem tranquila. Uma das coisas que pode acontecer é justamente a pessoa não consome laticínios, não consome peixe de forma nenhuma, só come carne muscular. E ainda o sal, só usa sal rosa do melário. Eu falei só porque sal rosa, flor de sal negro, sal kosher, todos esses aí não são iodados. Então, eles podem ter, se for um sal marinho mesmo, integral, ele pode ter o iodo natural que realmente tem, mas são quantidades ridículas, é diferente de um sal iodado por lei, que é obrigado e tal, aqui no Brasil pelo menos, então eles colocam realmente quantidades maiores e que acabam no uso justamente no conjunto dessas outras, com outra alimentação dessa que eu falei, principalmente com frutos do mar, você consegue atingir níveis bons. Mas se você está consumindo só mesmo um sal desse que não é iodado, tipo um sal rosa da vida, e você não tem esses outros itens na sua alimentação, pode ser que mesmo você fazendo dieta carnívora, na carne você tem um pouquinho de iodo, você tem alguns outros alimentos, nos ovos também tem um pouquinho, mas aí você talvez não consiga bater em níveis ideais, que a gente também não sabe qual é a quantidade ideal para um carnívoro, quanto é que você precisaria. E aí eu acho que eu teria que bater, possivelmente, com os exames e também com o exame clínico, né? O seu médico conseguindo avaliar quais são, se você tem algum sintoma na prática, porque pode ser que o exame também não dê nada, que você esteja ok, e você esteja tendo um Hashimoto, você tenha fadiga, cansaço, queda de cabelo, que isso são outros sinais, dentre outros, com deficiência, que realmente teria que investigar. Então, acho que teria que ser uma combinação. Se você faz, a princípio, uma dieta mais completa, o que é, convenhamos, nem sempre todo mundo consegue fazer nesse aspecto, talvez seja interessante manipular ou não. Agora, e a manipulação aí, eu diria que teria que ser realmente ser com acompanhamento, porque o iodo é excelente, mas muito ou pouco pode dar problema. Então, é fundamental, mas tem que fazer esse ajuste, né? Minha visão sobre isso, sobre iodo é mais ou menos essa aí. E você? Você manda muita coisa aí sobre o LOL, tudo, eu sei que você tem vídeo só sobre isso. Sim, sim, eu tive o prazer de fazer aula com o Dr. David Bronstein, né, através das pós-graduações do Dr. Larry Ribeiro. Show. Fantástico o trabalho dele, mais de 30 anos de dedicação médica, e só na área da tireoide e do iodo, né?
As outras duas referências aí que você falou, a doutora Georgia Ed e a doutora Bright, falam muito também sobre o papel do iodo na saúde e na longevidade. O que eu vejo é o seguinte, a gente tem duas opções, porque nós vivemos num mundo intoxicado de metais pesados. E o iodo, ele quela esses metais pesados e ele acelera o processo de quelação da carnívora. Porque a carnívora hoje, quando a gente vai fazer um exame de concentração de metais pesados, quando a gente vai fazer ali, por exemplo, um mineralograma, que é um exame muito interessante para ser feito, para se avaliar isso aí, a média do que eu vejo dos pacientes é levar de 5 a 8 meses para você ter uma diminuição drástica dos metais. Quando você suplementa com iodo, a partir dos primeiros 30 dias você já tem uma queda absurda. Então, a chance do paciente ter menos brain fogs, menos efeitos colaterais no geral que podem acontecer na transição da dieta, isso se diminui se você manipular da forma correta, exatamente como você falou. Se você entrar com uma dose errada, você vai ter um Alzheimer, você vai ter dor de cabeça, você vai ter náusea, exatamente porque ele está quelando muito metal ao mesmo tempo, e aí vai dar efeito colateral também. Então, por isso que é interessante e importante fazer um trabalho acompanhado. Você citou a Fernanda Anders, querida Fernanda Anders, a Cetogênica Portugal, eu tenho entrevista dela aqui no canal no YouTube, aqui no meu canal, já entrevistei ela, falando exatamente sobre o iodo, né? Eu já tomo iodo já há mais de 15 anos, tem muitos anos já que eu tomo o Lugol, né? Aprendi isso com o Dr. Larry Ribeiro, estou com ele já há muitos anos também, e tendo a oportunidade de fazer essa aula com o Dr. David Bronson, abriu muita coisa na mente com relação a esse mineral, especificamente falando, né? A gente pensa que a dieta carnívora, por exemplo, eu vejo um pessoal defendendo que não há necessidade de nenhum suplemento. A minha resposta daí do que eu vejo para isso é depende muito. Eu já penso o seguinte, eu já penso que a suplementação ela varia de pessoa para pessoa, de objetivo para objetivo, de costume passado para costume passado. Inclusive, saiu um estudo na Nutrients em dezembro de 2024. Dezembro de 2024, mostrando que a dieta carnívora é uma das dietas mais completas para trazer todos os nutrientes, mas ainda assim faltava iodo, magnésio e potássio. O potássio ali, eu já faço essa correçãozinha com o sal light, não precisa suplementar, não vejo necessidade. Falo, pessoal, ó, faz a reposição dos eletrólitos ali com sal light. O magnésio eu vejo importância, sim, em suplementar, porque no passado a gente tinha cada 1 litro de água 200 miligramas de magnésio. Hoje a gente não tem nem 27 miligramas de magnésio a cada litro de água. Então não dá para comparar a água que a gente tem disponível hoje para consumo com a água que a gente tinha no passado. Achei bem interessante esse estudo também, depois eu posso compartilhar com você. E mostrou aí o magnésio e o iodo são 2 caras importantes que auxiliam e que fazem aí bastante diferença para o pessoal que faz a suplementação da maneira correta. Mas é aquilo que você falou, perfeito. Se o cara ali não tem grandes intoxicações, não tem grandes problemas, a gente não tem necessidade disso, não. Em relação a esse magnésio, eu digo, esse estudo agora foi feito na Hungria, né? E lá com protocolo nos pacientes. Então, a dieta lá, fornecida por eles na Hungria, não sei como é realmente a qualidade lá, é diferente da nossa no Brasil, mas o estudo feito lá, o magnésio, todos os pacientes estavam com os níveis ok, então não tinha deficiência nenhuma. Em relação aos suplementos, que eu lembro aqui, tem 3 estudos que eu fiz. Um na década de, acho que não me engano, 70, que foi feito com os esquimós. Eu não sei qual grupo da população dos esquimós, mas eles avaliaram a dieta dos esquimós e também era totalmente, não tinha deficiências nutricionais e nada. Teve esse estudo da década de 70 que avaliou. Aí teve em 2019, o que Amber O'Hare fez foi para a dieta carnívora sobre todos os micronutrientes e tal, e o resultado foi positivo, desde que ela justamente fosse aquela reversão nose to tail, que as carnes com as vísceras. E eu não sei se é esse de 2024 que você está falando, que foi uma de Catherine Zinn, que eu acho que fez, Isso. que ela pegou e comparou os 4 tipos de carnívora. A carnívora Lion Diet, ou seja, que era só carne e água. A carnívora com vísceras, laticínios, ovos, a mais completa, assim, com tudo, né? A carnívora cetogênica e a carnívora cetogênica e teve qual foi um outro, meu Deus? Foram os 4 tipos. Os 4, eles atenderam praticamente todas as necessidades de micronutrientes e vitaminas, sendo que a Lion Diet era a única que ficava deficiente, se não me engano, aí, eu acho que em cálcio
e mais alguma coisa. Não sei se foi esse do iodo ou do magnésio, mas a Lion Diet, ela faltava um pouco isso aí. A carnívora com laticínios, com peixe, com frutos do mar, essa daí supria todas sem exceção. E a ceto carnívora também, que era a proporção maior de gordura, era bem eficiente. Então, ela foi só dieta carnívora nas 4 vertentes. E eles conseguiam realmente fazer isso. Agora, claro, né, dependendo de como é que você faça a composição, realmente é, certinha desse jeito, né? Que às vezes é um pouco mais complicado. Pode ser mais simples se você chegar lá em um diet, mas talvez a longo prazo não seja a melhor forma, né? Você talvez não sinta nenhum sintoma, mas no caso essa é a beleza da dieta carnívora. Sempre que você adicionar alimentos, você vai somar. No caso, quando você trata com vegetais, na verdade não, porque a gente sabe se você misturar grãos ou qualquer tipo de vegetal com a proteína animal, você acaba inibindo a absorção de nutrientes, vitaminas com os antinutrientes que tem os vegetais, como ácido fítico, lectinas, que é o contrário. Você nem sempre, o velho feijão do arroz e joga um bico em cima, você acaba não absorvendo aqueles nutrientes. Então, isso é bem interessante. No caso, deve estar diferente. Se você com fígado, com ostra, com bacalhau, com queijo, aquilo ali é uma somatória. Não tem nada que me impedir ou atrapalhar a absorção dos outros. Então, essa é a beleza. Não, além de que, para mim, é tudo gostoso, então eu estou suspeito a falar. Mas isso aí eu estou respondendo uma das perguntas que era justamente se precisava de suplemento na dieta carnívora. E só complementando aí o que você falou, depende. Minha resposta é tudo depende. Agora, minha abordagem foi, quando eu comecei a carnívora, eu vim da low carb, eu e Tati, a gente suplementava tudo, era vitamina D, ômega 3, tomava Lugol, fazia tudo que, enfim, tentando atingir o melhor. Então, a gente suspendeu tudo para justamente começar a carnívora limpa e ficamos aí uns 18 meses para poder ver até onde o corpo poderia ir, né? E realmente aí repetir os exames a cada 6 meses, não, repetir com 6, depois com 18, para aí sim, se precisasse de alguma coisa, porque, beleza, vai ver se a forma que você está fazendo, o que você está comendo, pode suprir uma deficiência que você tinha lá atrás, aí, ou então uma que você não tinha e passou a ter, eu acho que tem que dar esse tempo para depois você entrar com suplemento ou não. Eu mesmo agindo assim, não entrei de forma já preventiva, eu vou tomar alguma coisa, a menos que tivesse algum sintoma, mas às vezes tem problema, a pessoa não está absorvendo, não adianta, né? Você está fazendo a dieta carnívora, show de bola, perfeita a composição, mas você está com leaky gut, o intestino permeável, então você está com deficiência, então você tem alguma mutação, como o aquele do folato mesmo, que eu esqueci o nome, MTHRF, se não me engano. Então, que você vai ter que fazer os ajustes aí que o profissional de saúde é que vai poder lhe auxiliar. Então, mas você está comendo isso, mas não está absorvendo, ou você está com deficiência disso aqui, ou você tem essa mutação. Então, tudo é uma nuance, não é dizer que na teoria, os alimentos têm lá os nutrientes, todos que você precisa, mas às vezes o nosso corpo, e evolutivamente, né, a gente vai envelhecendo, você vai tendo mais dificuldade de digerir a proteína, isso tudo vai piorando, né, a gente vai envelhecendo e aí vai ter que fazer os ajustes. E se precisar de fazer uma modulação hormonal ou um suplemento, é claro que se o objetivo é performar da forma possível, você vai fazer isso, eu não vejo problema nenhum. Agora, não, já comecei, não quero fazer, quero substituir uma mudança positiva já pelo suplemento direto. Já vou direto para o whey em vez de comer meu bicho. Essas coisas aí eu não sou. A creatina mesmo, eu tomo creatina e glicina, né? Eu tomo a glicina porque, primeiro, eu tomo de noite, né, para poder auxiliar o sono. E a glicina, eu não tomo cardiócido, não tomo tendão, porque eu não gosto, então, realmente, meu consumo é mínimo ou ausente. Por tabela, como uma carne com outra, aqui, outra, mas não faz parte do meu dia a dia. Então, eu acabo tomando uns 5 gramas diariamente para poder compensar isso aí, porque eu acho que é um aminoácido interessante, né? Ele é semi-essencial, tem um bocado de benefício. Mas se eu já estivesse tomando caldo de osso regular, que é excelente, já tomei no passado, mas hoje em dia, para poder fazer, é mais complicado, aí já não compraria, não tomaria. Então, minha abordagem é mais ou menos por aí. Não, é legal essa observação que você fez, é importante, como eu falei, né? Depende de cada caso. Por quê? Porque depende da seleção dos alimentos. Se você for, por exemplo, o mesmo estudo que o Dr. David Bronstein mostrou para o pessoal americano e o pessoal europeu, ele viu divergência no pessoal do Japão. Porque o pessoal do Japão, que mora ali nas regiões oceânicas, tem um acesso ao iodo maior do que as pessoas que moram nos Estados Unidos e na Europa, no estudo que ele fez. Ou seja, o japonês não precisa suplementar nem com magnésio, porque lá tem água magnesiana, né? Tem vulcão lá, região vulcânica, e ele não precisa suplementar com iodo, porque ele consome muitos animais marinhos.
Então, isso varia muito da região para região, do tipo de dieta que é selecionado. Como o exemplo que você citou aí dos esquimós, eles só comem animais marinhos. Então, a necessidade deles ali em termos de suplemento é praticamente zero, porque a seleção dos alimentos deles é muito próxima ao que a gente tinha lá 1.000 anos, 2.000 anos atrás. Então, E fresco, perfeita né? essa observação, perfeita. E fresco, você tá pegando, mata ali, já pega ele quentinho, o peixe praticamente cru, alguns podem. Aí, então, absorção máxima dos nutrientes. Sem Perfeito, peso, é quase isso nenhum. aí. Exatamente, excelente. Outra pergunta aqui, ó. A partir de um tempo de dieta, a pessoa tende a comer menos? Isso é real ou é mito? A pergunta aí. Eu vou responder. Basicamente, sim, para a maioria das pessoas funciona desse jeito. Para mim, funcionou também, né? Mas o meu funcionou, tem funcionado agora, né? Depois de 8 anos. Porque eu sempre tive compulsão alimentar, sempre gostei de comer muito. E no caso da Premida Carnívora, apesar de 90% da minha alimentação é carne moída e ovo, que é mais prático para mim, né? De fazer. Eu sempre cheguei na fase, nos meus 4 primeiros anos, eu acho que comia 4 gramas de proteína por quilo de peso, então era muita carne, era acho que 1,5 kg de carne, até, enfim. Eu nunca pesei nem nada e não me preocupava com macros, nunca fiz isso aí de ficar comendo. Jogava lá, tava com fome, ia comer, tava satisfeito e parava, né? Mas aí no último ano eu estava justamente reduzindo um pouco para poder, enfim, né? Depois de 8 anos eu falei, pô, vou fazer. É porque eu gosto de comer, então se deixar eu realmente como muito, eu consigo comer grandes quantidades. Isso aí é uma coisa que desde pequeno eu continuei e eu acho que por isso, né, o corpo acostuma e você acaba sentindo falta. Mas nesse último ano, Tati falou, não, vamos ajustar isso aí e tal, porque não tem realmente necessidade, né? E aí eu falei, tá bom, vamos ajustar. E aí, o que é que eu passei a fazer? Eu falei, vou agora fazer esse teste. Eu acho que não sei se eu até comentei com você na última live, que eu estava justamente subindo um pouco a gordura para poder me ajudar nesse aspecto, né? E aí, para mim, isso aí realmente é um divisor de águas. Tipo, a última compra mesmo de carne moída, a carne veio, assim, bem, bem, bem gorda mesmo. Chega a fazer uma piscina na, na metade da panela, assim, de gordura. Eu falei, eita, não consigo passar de meio quilo. 400 gramas ali, para mim, eu tô comendo. Eu falei, ó, tô satisfeito, pleno e acabou. Então, apesar de não me controlar com relação a essa proporção de gordura, eu não me preocupei em relação a isso, tanto que eu acho que eu quase não ficava em cetose, que eu acabava consumindo as proteínas. A proteína magra é muito mais fácil de consumir. Ovos, então, eu cheguei a comer uma placa e tudo. E aí eu percebi que nesses últimos tempos, eu fazendo isso, aumentando a proporção de gordura, claro que é muito melhor, né? E deve fazer isso. Eu que não me preocupava, mas se perguntar a proporção ideal, para mim é justamente 70%, 80% de gordura. Se você ainda está na fase jovem, está conseguindo gastar essa energia, depois talvez tenha que diminuir, é um outro aspecto. Isso aí vai variar muito. Mas a tendência é que, respondendo, no meu caso agora mesmo, eu reduzi absurdamente minha quantidade porque eu achei um ponto ideal. E eu acho mais prudente continuar assim, comendo a quantidade ideal, porque ficou ali a quantidade, a proporção de gordura e proteína atendeu perfeitamente. Então, e qual seria a quantidade? Que você está com energia, não está tendo diarreia ou constipação, porque a gordura é justamente esse modulador ótimo. E você acaba consumindo, você acaba tendo, se você tiver uma quantidade de proporção ideal, você acaba também consumindo sua gordura corporal, né? Você não vai acumular muito, a não ser que seu objetivo seja realmente cetose, e aí você tem que consumir um pouco mais, tem que se preocupar com isso. Mas nas pessoas que começam ou fazem a transição, tendem a comer menos, na fase inicial não, porque o seu corpo pode estar carente de muitos nutrientes e você vem, no meu caso mesmo, eu vinha de querer comer, e aí quando dizem, hora pode comer, tudo pode, então vamos comer. Então, você vai dar um tempo para o seu corpo se curar disso tudo e ele vai ter realmente mais fome nessa fase inicial. E é interessante que coma realmente muito para poder ele saber que você agora está suprido de nutrientes, está suprido de proteína, de energia, de boa gordura, e que você pode prosperar a partir daí. E aí o cérebro também vai entender que, já que você não tem nenhuma tranqueira e nenhuma insulina alta o tempo todo, atrapalhando a sinalização hormonal, o cérebro vai entender que aquilo ali agora, às vezes, se você tiver fome, como você não tem lanchinho pronto, você vai ter que ir pro fogão fazer sua carne, fritar um ovo, alguma coisa assim, a menos que você coma um pedaço de queijo, que não é recomendável você fazer isso toda hora, eventualmente sim, você vai ter que parar para poder fazer sua comida. E ao fazer isso, você não vai chegar lá e fritar um ovo e comer. Você vai fritar um, dois, três, vai fritar um bife grandão para poder sentar e comer de foto, porque você não vai estar merendando. Então, pelo trabalho que a dieta realmente demanda um pouco em relação a esse aspecto, você vai comer nas horas que tiver comer e acaba comendo muito. Então, prepara já as 3 refeições para poder não precisar mais fazer nada durante o dia. E com isso, quando você comeu, ficou satisfeito, e realmente você só vai comer quando você tiver fome, para justamente não ter esse trabalho, e ele acaba não sentindo fome mesmo, o cérebro vai entender que realmente seus sinais de fome agora não são fomes, não é a fome emocional, é a fome realmente que você está precisando
de energia. E tanto não é que, quando você pensar, estou com fome, comeria agora fígado com ovos, ou então, sei lá, uma carne aí, um bife ancho, uma carne que a pessoa gosta. Comeria isso aqui se comeria porque você está realmente com fome, precisando de energia, e aí você vai comer. Mas não, se você... Aquela fome seletiva, não, eu gostaria de um filé mignon com molho de não sei o quê. Esqueça. Aí, essa é aquela fome emocional ou vontade de comer algo gostoso. E é diferente. Então, com o tempo, isso aí regula e você tende realmente a ter essa fome mais consciente e também não desesperadora, né? Porque, beleza, se você não comer, vai dar aquela virada na grelina ali, vai atacar, você vai ter aquela barriga roncando, mas se o corpo sabe que você não vai comer, ele, 15 minutos depois, você já está em cetose, você já está consumindo lá, ativa lá a sua gordura corporal, na verdade, não necessariamente cetose, né? Mas você está adaptado à gordura, então você vai acessar seus estoques de gordura e vai automaticamente passar batido. Se quiser não comer o resto do dia e não puder, no outro dia você vai comer de boa, não tem problema nenhum. Nesse aspecto, a gente tem essa maturidade e, naturalmente, vai fazer jejuns maiores, mas sem planejar nada, e você acaba comendo menos. E se no meu caso, como no meu caso mesmo, se você prestar atenção e quiser fazer ajuste, ajusta é a gordura que você vai comer, o que você precisa, sem exceder muito. Mas na fase inicial eu não recomendo fazer isso não, é comer conforme a saciedade ou até um pouco mais, isso aí não tem problema nenhum. Agora, se está engordando demais, ou então está tendo outros distúrbios, aí já pode fazer um ajuste. Mas a tendência é você comer menos, mas não porque você é forçado, porque naturalmente o corpo vai sinalizar muito melhor e você vai aprender a comer mais instintivamente. Nós temos um controle muito bom dos níveis de insulina, né? Então, a insulina gera fome, né? É por isso que existe aquele ditado que diz: quanto mais carbo como, mais carbo quero. É exatamente por essa questão da Exato. ínsula que está ali abaixo do córtex pré-frontal, que começa a pedir alimento. Então, o que acontece? Como a gente baixa demais o carboidrato, esse mecanismo ancestral de que quando vinha o carboidrato era para dar fome, para a gente comer muito, para engordar, para sobreviver no inverno, que isso é um mecanismo ancestral de você sentir muita fome, como a gente baixa muitos níveis de carboidrato, esses níveis de insulina se estabilizam, a leptina que estava batendo lá em cima no cérebro começa a declinar, e em virtude disso você tem um controle maior, você tem um maior nível de saciedade. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma velocidade disso aí. Agora, uma coisa importante que você falou, que você já pontuou aí, é a questão dos lácteos. Os lácteos, eles entram na dieta cetogênica, mas eles são insulinogênicos. Eles vão dar fome. Os lácteos são mais voltados para aquele cara que está magro, ou para aquela menina que já está magra, que atingiu o peso, que quer sentir uma fominha a mais, que quer comer um pouco a mais. E prestar atenção se também não é um gatilho para comer outras coisas. Porque tem paciente meu que fala: doutor, se eu comer um pedaço de queijo, lascou. Eu vou comer 1 quilo de carne no dia. Eu como faço aí meio quilo de queijo sem problema nenhum. Entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o tipo de alimento, por exemplo, castanha de caju. Castanha de caju é altamente viciante, principalmente com sal. Então, você vai usar isso numa estratégia cetogênica, por exemplo, para a pessoa emagrecer. Se você colocar esse alimento, ela vai comer meio quilo numa sentada. Vai falhar a estratégia. Então, é importante a gente prestar atenção nesses alimentos, porque a castanha de caju ela tem carbo, bastante carbo, e isso estimula os níveis de apetite, fora o sal ali. Então, é perfeito o que você falou. A gente tem que prestar atenção nesses pontos na seleção dos alimentos para ver se a gente não vai sabotar essa questão da saciedade. Mas quando você entra ali com gorduras boas, né? Você entra ali com a gordura da carne, dos ovos, do peixe, você usa ali um óleo de coco, uma manteiga, no café que você está utilizando ali, a tendência é realmente cair aí, você controlar, e aí vai de pessoa para pessoa. Eu mesmo, logo no começo ali da carnívora, eu já senti os meus níveis de saciedade altamente elevados, fome praticamente zero. Hoje mesmo eu comi uma refeição só, e agora eu até dividi a minha refeição, que eu fiz a carne na panela de pressão, eu dividi em duas. Eu nem sei se eu vou comer agora, porque, por incrível que pareça, eu comi 350 gramas de carne. Estou satisfeito, estou bebendo bastante água, estou tomando meu cafezinho com óleo de coco ali, não agora, que agora já está de noite, mas à tarde eu tomei meu café com óleo de coco. Estou bem tranquilo mesmo, bem tranquilo mesmo. O grande risco aí, principalmente para as mulheres, a maioria, é não conseguir, às vezes, bater a cota calórica
do que está comendo, né? Porque, tô comendo, tá? Tati mesmo, ela, em alguns momentos aí, ela não conseguia bater. Tá comendo e tal, assim, não, já estou satisfeita. Mas se você não prestar atenção e ponderar, será que você bateu realmente sua conta? Você comeu mais de 1.000 calorias hoje por dia? Porque, beleza, você fazer isso eventualmente não tem problema nenhum, né? Mas se for a longo prazo, aí você estiver comendo sem prestar atenção e tiver menos, não tem jeito, sua tireoide vai sofrer por causa disso. Você vai ter essa energia, seu metabolismo vai cair, porque você é programado para não morrer, né? Você é uma máquina de consumo perfeita de armazenamento de energia para a gente não morrer, mas se tiver... o pessoal, por isso que a dieta, a restrição calórica a longo prazo falha, porque vou baixar minhas calorias. Só que aí a tireoide também vai baixar seu metabolismo para você não morrer. Porque imagine, você baixa as calorias e a tireoide dispara, vai consumir. Não tem jeito, você vai definhar. Na carnívora é muito fácil as pessoas não conseguirem bater os macros, porque é muito comer aquele prato de carne. Se for receitinha, é até mais fácil, tal. Você tomar um café com um creme de leite, comer uma nata, você consegue até bater realmente mais calorias. Mas você comer só carne, então, sei lá, só um peixe, ou então outra coisa, é mais desafiador, né? Então, dependendo da época, é bom fazer um rastreiozinho com tipo, pet simulator para ver se realmente está batendo. Tem muitos fatores que pode dar problema a longo prazo. Não pela dieta carnívora em si, mas pela ausência de cota calórica aí diária, né? Fica um alerta aí principalmente as mulheres. Os homens geralmente não, mas as mulheres podem não bater. Na fase inicial, mas a longo prazo, nem tanto. O pessoal está perguntando aqui uma pergunta interessante. Para quem tem diverticulite, a dieta carnívora pode ajudar? Muito. Eu não sei realmente explicar a fundo os mecanismos, mas tem, pelo menos aí que eu lembre, aí, eu acho que uns 10 estudos específicos e paciente aí com condição, na verdade, de Crohn, colite ulcerativa, diverticulite, diverticulose. E se provavelmente o grupo de biomedicina aí, se não me engano, tem uns 3 ou 4 estudos e tem um que foram 10 pacientes, todos tiveram melhora total. Eu acho que só um que ficou bom e quase, assim, ficou perfeito, mas o resto tudo ficou em remissão completa. Então, a evidência já não é nem anedótica, que geralmente muitas pessoas começam a fazer dieta carnívora por alguma condição dessa e aí relatam melhorias, mas tem na literatura realmente isso aí já comprovado, né? Doenças, na verdade, de intestino em geral, seja intestino grosso, intestino delgado, tem uma série de benefícios já bem documentados. Então, sem dúvida, ela bem feita, a estratégia de forma adequada, com seu acompanhamento médico, com certeza é uma estratégia totalmente válida de ser testada nessa condição. Perfeito. Sidney, entra no canal aí, maratona a entrevista com o Dr. Dário Birolini. Eu tenho uma entrevista com o Dr. Dário, ele é especialista em intestino, a gente falou muito sobre essa questão da saúde intestinal, mostrou vários estudos científicos lá. Para a gente não se estender demais aqui, tem conteúdo no canal aí, o que o Maurício falou tá perfeito, é maravilhosa para melhorar essa questão, porque a diverticulite é como se fosse uma infecção, né? Uma inflamação a nível intestinal, aos quais nós, com a dieta carnívora, baixando esses níveis inflamatórios, aumentando os níveis de glutationa, de imunidade, reparo celular. Quem consome ali na carnívora normalmente usa um caldo de osso, que é um restaurador ali também, dessa região. Existe o Maurício, por exemplo, já adaptou com a glicina ali. Então, tem várias estratégias, mas dentre elas todas geram uma melhora no intestino. Eu vi que uma outra moça aqui falou que não é bom por causa das fibras. A gente está falando lá, recomendo você assistir também, deixa eu ver o nome dela aqui, a Hayley. Hayley, dá uma olhada lá, porque o intestino não precisa de fibras, tá? Fibras é para quem come carboidrato. O intestino precisa de magnésio, o intestino precisa de mais gorduras, o intestino precisa de hidratação e o intestino precisa de beta-hidroxibutirato. Eu citei 10 caras específicos para o mecanismo do intestino funcionar. Dentre eles, nenhum deles é a fibra, tá? A fibra, ela é realmente voltada para a pessoa que tem um microbioma com alto nível de carboidrato de consumo, tá? Perfeito o que o Maurício falou. Se eu tivesse alguma necessidade de fibra, depois de 8 anos eu já estava aí, já direto no hospital há muito tempo. Né?
A Zuleika perguntou aqui, doutor, quanto o senhor mantém a insulina? A insulina, normalmente, os estudos demonstram para a gente que para você ter uma longevidade, uma maior saúde, o ideal seria estar abaixo de 5, tá? Abaixo de 5 é o que mostra aí os centenários, pessoas que têm aí mais longevidade. Mas a gente estando ali abaixo de 10 no mínimo, já tá bom, porque eu vejo carnívoros aí que aparecem, estão um tempo que estão com 6, 7, 8, tá bom. O que É. não dá é o cara chegar com 15, 20, 25, 30, né? Pode A falar, Maurício. referência do exame, Braca, se não me engano, acho que é 24 ou é 23 a referência que você pelo menos vai olhar. Então, lá nas alturas. Mas por quê? Porque a referência das pessoas que fizeram o exame, a média é justamente essa. Mas não necessariamente eu estou com 15, eu tô com 20, estou dentro da referência, estou ótimo. Na verdade, não. Eu diria que é isso aí, de 8 a 10 no máximo. Vai depender também do contexto, né, dos outros marcadores, como é que você está, sua glicada, sua frutosamina, enfim, tem que avaliar tudo para ver se só a insulina tiver, o resto tiver tudo ok, pode ser que seja um retrato daquilo ali, aí talvez seja interessante fazer aquele exame de curva insulínica e glicêmica para ver se realmente o pâncreas tá folgado ou então está trabalhando lá em cima para poder manter uma glicemia mais baixa, aí tem alguma coisa a avaliar, mas se fosse olhar realmente só o jejum, eu concordo aí, 8, 10 no máximo. Mas uma dieta low carb, uma carnívora, a tendência é ficar realmente baixa, assim, né? Se não tiver nenhum tipo ou outra inflamação, só dependendo da alimentação. A minha mesma média foi acho que de 3, entre 3 e 6, nesses 8 anos, a minha variação foi essa. Mas é claro, né? A insulina não é só reflexo da alimentação, você tem outros fatores aí, um sono, um sono ruim, você tem fatores de estresse, cortisol elevado, isso Cortisol. tudo exatamente. Pode interferir na insulina, não independente da sua dieta. Então, não dá para avaliar sobre isso. Por isso que tem que fazer, analisar ele, o marcador entre vários do seu check-up para poder ver se aquilo ali é um problema isolado ou realmente algo para ser direcionado de forma mais específica. Beleza. Pessoal que está chegando aí no canal, gostaria de pedir para vocês deixarem o like para a gente aí, seguir o nosso canal. Estamos trazendo aqui o Maurício, mais conhecido como DJ Surfista, um pesquisador, um cara que gosta muito, que tem muitos anos de prática carnívora e que está compartilhando os conhecimentos dele aqui conosco. Então vale a pena, dá uma moral para a gente, deixa o like, segue o nosso canal aí e vamos em frente. E assim, minhas respostas e meus conteúdos, né? Algumas coisas são experiência minha, que eu já vivi, então estou falando porque eu fiz de tal forma, funcionou para mim daquele jeito e tal. Mas os outros 90% do que eu divulgo é justamente baseado em artigos, em livros, na literatura, e por isso que eu faço questão sempre eu não sou profissional da área de saúde, mas eu boto referência para as pessoas tirarem suas próprias, não duvido que seja isso aí que você esteja falando. Aí a pessoa pode acessar lá e tirar suas próprias conclusões. E é uma coisa justamente como, infelizmente, é o que eu vejo regularmente acontecendo nas redes sociais, seja no YouTube, seja no Instagram, é que o pessoal fala muito das opiniões, das pitacos ou ataques sobre não só carnívoro, ou cetogênico, ou qualquer outro tipo de conduta, e as pessoas simplesmente atacam. Então, sites de mídias como o UOL, Bem-Estar, sei lá, esses programas todos, gostam de atacar, mas você vai procurar no texto e não tem uma referência. De onde é que ele tirou aquela opinião ali? Não, é só falando mal, dando pitaco, mas não baseado em nada, no achismo, que isso aí vai causar problema. Então, especialistas afirmam, mas sim, que especialista, que estudo. Então, eu faço questão de dar referência do que eu estou falando. Então, a opinião opinião não, é a interpretação, os achados de tal estudo, de tal pesquisa, nesse cenário, nessas pessoas, nessa condição, o resultado foi esse aqui. E é um resultado observacional, é uma hipótese, realmente foi causa, foi um caso clínico, aquele paciente melhorou desse jeito. Esse contexto todo é o que faz a diferença, né? E traz a informação melhor para as pessoas entenderem, né? Mas o que a gente vê é o pessoal botando medo, ou então falando, ou só atacando, e todo mundo fica com medo e confuso, realmente, aí tem aquelas perguntas, ou faz mal mesmo, ou não, ou um dia faz bem, não. A verdade sempre existiu e vai ser uma só. Agora, as mentiras que são contadas é que são diferentes, e dependendo do nível de visibilidade ou de fama da pessoa, aí a mentira pode tomar dimensões, infelizmente, estratosféricas. Inclusive é importante você falar isso. Gente, o Maurício é um dos caras mais científicos do Instagram, tá? Eu gosto muito do trabalho dele porque ele me auxilia, né, nas minhas pesquisas com muitos artigos. Então, assim, ele é um cara referência no que ele está falando. É estilo de vida carnívoro, né? .com. .com. Entrem no site dele lá, estilodevidacarnívoro.com.
o acompanhem no Instagram também, que ele está sempre postando lá. Sigam ele lá no Instagram, DJ Surfista. Ele está sempre postando as referências, muitos artigos legais lá para vocês aprenderem. Tá? A Zuleika, aqui, ó, PCR é número 1 em marcador de inflamação. Então, Zuleika, não. Eu vou deixar o Maurício falar primeiro, depois eu falo. Pode falar, Maurício. Nesse aspecto aí, muito pouco, mas eu diria que o PCR e também tem o PCR ultrassensível, né? São marcadores clássicos aí que a gente não. Os médicos sempre pedem em check-ups gerais, né? Porque ele realmente é um indicador de inflamação. Só que ele realmente tem esse ultrassensível mesmo, que se você tiver gripado, ele vai dar já um valor alto. Então, realmente, se você não tiver nada, ao longo desse tempo todo, a maioria era 0 alguma coisa, né? Mas se você teve uma tosse, então teve, sei lá, tomou algum remédio, a variação é muito sensível, realmente, essa variação desses exames. Então, tem outros marcadores aí que provavelmente o Braga vai falar, mas tem alguns, me esqueci agora, TNT alfa, eu acho, interleucina 6, tem outros marcadores que você pode consultar para poder ter um panorama real em relação à própria ferritina, que é um exame mais fácil também de pedir, para você confrontar e avaliar se realmente aquilo ali se traduz em um quadro de inflamação ou não. Pode ser uma coisa pontual, porque você teve alguma coisa, então até, sei lá, um treino extenuante que você fez, você pode ter um marcador desse aí mais elevado. São interessantes, eu também acho totalmente válido realmente pedir, mas avaliar nesse contexto, né, para poder não ter se você pedir só ele, eu vou fazer o PCR agora, e aí não dá para avaliar realmente se ele estiver alto ou baixo, se é uma coisa válido. Mas ele é muito interessante para você ver, ó, se tiver realmente estourado, aí você vai investigar porque tem alguma situação. Pode ser uma situação benigna ou não, né? Porque aí você fica naquela dúvida, mas isso aqui está elevado. E aí você consegue fazer uma investigação nisso. E só para fechar, em relação a isso, você fazendo o beta-hidroxibutirato, que é quando você está em cetose, que o fígado produz, ele é fantástico para poder combater o inflamação, que é responsável pelas maiores inflamações. E a gente tem, Braca já citou várias vezes também as revisões sistemáticas e estudos, aí você teve, acho que uns 3 anos seguidos, carne vermelha e inflamação, não tem nada que indique que isso acontece, na verdade é o contrário. Ela desinflama realmente. Então, isso aí a gente tem evidência contundente de alto nível de qualidade. Mas você fazer em relação ao PCR e esses outros indicadores, eu acho importantíssimo dentro do contexto, né, de um check-up com ver o quadro geral. Quais são os outros, Braca, que você pede? Vamos lá. O PCR, ele é um marcador de inflamação, mas de infecção também, igual você falou. Se você estiver com alguma infecção, ele vai dar elevado e não necessariamente você vai ter uma inflamação sistêmica a nível de preocupação. É só uma gripe, por exemplo. Tá? Ou uma lesão muito exacerbada num treino de perna que caiu a bunda no chão, você vai ficar com o PCR mais elevado ali. Então, não é um cruzamento de dados que vai dar uma informação melhor para a gente. A gente tem ali, lá no hemograma, a gente tem o RDW. O RDW, por exemplo, ele é um marcador de vitaminas metiladoras de toxina, as vitaminas do complexo B, em especial o P5P, metilfolato, metilcobalamina, são vitaminas circulantes de toxina. Se você tem muita toxina circulante, você tem mais inflamação. Então, se esse RDW está alto demais, você está inflamado. Tem relação com fermentação no estômago, que é um processo inflamatório. Tem relação com níveis de acidez do intestino. Está inflamado. Então, o RDW ali, o ideal é estar abaixo de 12. Ele é um primeiro cara que a gente olha ali para ver inflamação. O segundo cara é a gente cruzar o leucócito com o linfócito. Você divide os dois, ele tem que dar abaixo de 2,0. Se ele der acima de 2,0, você tem algum tipo de inflamação no corpo sistêmica. Então, a gente já pegou 2 dados aí. Terceiro dado, aí a gente vai para o PCR. O PCR tem que estar abaixo de 1,0. Mas é aquilo que eu falei, pode ser qualquer outra coisa, então, mas ele é um dado que corrobora para a gente. Na sequência, nós temos a ferritina, igual o Maurício falou, a ferritina é um marcador inflamatório, é um marcador de deficiência de testosterona e um marcador inflamatório. O pessoal acha que a ferritina é só para fixação, capacidade de fixação de ferro e outras coisas. Não, a ferritina é um marcador inflamatório e um marcador de deficiência de testosterona. Se a ferritina estiver baixa demais também, a testosterona do cara está no pé, é um indicador, tá? Na sequência, ali nós temos quem? O triglicerídeo. O
triglicerídeo é o cara que normalmente, comumente, é o marcador de carboidratos nosso. Então, se a gente está com triglicerídeos exacerbado, 200, 250, 300 de triglicerídeos, você está comendo muito pão, muito bolo, muito farináceo, isso gera processo inflamatório exacerbado. Então, o triglicerídeo elevado ali também é um cara que a gente avalia. Tem também os caras mais avançados ali, que é o TNF, as lipoproteínas também que a gente pode ver, as interleucinas a gente também pode ver, nível de testosterona, porque uma testosterona abaixo de 400, você está inflamado, porque a testosterona ela é naturalmente anti-inflamatória, níveis de vitamina D abaixo de 35, também demonstram processo inflamatório, porque a vitamina D modula mais de 10% do genoma inteiro. Então, tem um monte de exame que a gente vai observar, além da visão prática do físico, porque inflamação, a gente vê, a obesidade já é um sinal de inflamação exacerbada no organismo. Então, se o indivíduo está ali com um percentual de gordura elevado, ele está inflamado e não precisa ver exame nenhum. Né? Você já percebe ali que existe um processo inflamatório aos quais precisa ser cuidado. Tem uma série de outros caras aí que a gente pode avaliar também, mas esses são os principais, tá? Agora a próxima pergunta aqui, Mauricião, vamos lá. Já emagreci demais na carnívora, como ganhar massa muscular? Sempre vejo pessoas falando que emagrecem, como foi o meu caso, mas agora não consigo aumentar o peso. A gente já falou um pouquinho, né? Mas... A gente respondeu essa daí, acho que lá no início, quando a gente começou a falar da musculação, déficit calórico, né? Gramas de proteína. Exatamente. Beleza, então... Aí é garantir realmente a proporção e avaliar essa ingestão de gordura para modular a composição. Eu acho que é duas coisas aí, não só a composição, né, como o intestino vai sinalizar, e talvez também a glicemia. Se você tiver, talvez, uma glicemia acima de 100, mesmo fazendo a dieta carnívora, sinal que você está com excesso energético e realmente esteja extrapolando a quantidade de gordura. É um marcador também interessante para avaliar. Falando nisso, a insulina também é um cara pró-inflamatório. Você pega a insulina do cara de 15, de 20, inflamado. Glicemia do cara, 125 em jejum, está inflamado. Então, outros caras também aí legais para a gente avaliar a inflamação. Sem dúvida. Uma pergunta aqui interessante, que eu vejo muita gente perguntando isso, inclusive. Tenho muitas câimbras quando começo a fazer dieta carnívora. O que estou fazendo de errado? Cara, câimbras realmente também é bem recorrente. E geralmente isso tudo são sintomas que eu vejo no início. O pessoal depois de fase da adaptação, raramente eu vejo algumas coisas. Inicialmente, a recomendação universal, todo mundo manda, é justamente você consumir, botar um pouquinho mais de sal na comida, ou então até na água, para poder você contrabalancear, né? Porque uma vez que você mudou para carnívoro ou uma dieta low carb ou cetogênica, você vai ter realmente, a insulina vai baixar, então os rins vão liberar mais sódio, né? Você não vai ter mais essa retenção hídrica, e você acaba liberando muito esse sódio, e você justamente pode ter o desequilíbrio eletrolítico, e você fazendo essa compensação de sal, às vezes só isso aí já resolve. Mas em algumas situações, como do médico Micael, ele, no caso, ele precisava de potássio, não era só sal. Então, ele tinha também que ter esse potássio. E faz sentido, porque na carne você tem até potássio também, mas uma quantidade, se não me engano, acho que é 1,5 kg você teria que estar consumindo, tipo, única fonte de potássio. Então, pode ser que você também precise fazer essa modulação. Inicialmente, eu acho que você realmente, só você adicionar o sal é a coisa mais simples. Mas se chegar no nível que realmente ela esteja recorrente e tal, talvez aí você precise ser manipulado um eletrólito por um nutricionista ou um médico que consiga fazer essa avaliação, porque aí pode ser... E você consegue dosar esses minerais facilmente. É um exame barato, potássio, que você pode... A partir dali, você pode fazer uma manipulação mais direcionada, mais estratégica, e dependendo, avaliar se a pessoa é uma pessoa ativa, treina muito, faz exercício de endurance, então precisa mais ainda, ou a pessoa é sedentária, está em casa, não está treinando, então isso tudo vai influenciar. O que é que está comendo? São alimentos altamente que demandam um maior, enfim, mais proteína, mais fibra, mais tomar. Eu acho que aí é uma combinação. Então, inicialmente, a coisa mais simples é você fazer essa manipulação de sal, né, para tentar equilibrar os eletrólitos, mas a cãibra nada mais é do que, via de regra, né, é justamente esse desequilíbrio que você precisa se ajusta com os eletrólitos. Se precisar,
e não passar, porque também é incômodo demais. Então, é procurar aí uma ajuda profissional. Tanto que até enxaqueca, se não me engano, aquela Angela Stanton, ela também fala que o cérebro que tem, às vezes, as trocas de deficiência de sódio e potássio, dependendo da alimentação, principalmente de hidrato, e autoaviona isso. E aí, você, quando vai para uma carnívora que você regula, tem os minerais todos ajustados, você não tem mais crises. Como é que você manipula a galera ou direciona a fazer esse equilíbrio eletrolítico prático? Então, a carnívora ela é uma dieta naturalmente diurética. Então, você libera muito líquido. Por isso que é um sintoma clássico que você vê declinar logo no começo a pessoas que têm retenção hídrica exacerbada. Nossa, minha canela inchava, não incha mais. Sim, porque ela é uma dieta altamente diurética. Então, é importante e necessário fazer a correta reposição dos eletrólitos. Cãibra é o primeiro passo. Desidratação. Então é importante fazer ali. Isso é obrigatório na carnívora. Você tem que dobrar a quantidade de sal que você usa. Não vai aumentar sua pressão, pode ficar despreocupado. Não é o sal que aumenta a pressão, tá? É o sal na presença de insulina elevada que faz o rim mexer no mecanismo aldosterona e criar toda aquela conversa da pressão alta, tá? Não tenham medo de sal, tá? Então salgar mais a carne, colocar um sal light ali na água para repor o potássio, como o Mauricião falou, e 70% dos casos que eu pego no consultório, essa desidratação com o sal e o magnésio, deficiência de magnésio. Já peguei muito atleta de fisiculturismo também, que na desidratação sente muita cãibra. A gente repõe o magnésio, acaba o problema. Tem 30% de pessoas que mesmo com magnésio aí não resolve. Precisa de alguns outros pontos específicos, mas mais até de 70% resolveu essa desidratação com os eletrólitos. Repôs o magnésio, não tem problema de cãibra. Então, quando você está tendo muita cãibra, tem cagada na carnívora aí, precisa ser corrigido, tá? Agora, Mauricião, uma pergunta ao oposto da outra da massa muscular. Preciso emagrecer bastante. Melhor diminuir a quantidade de gordura da carne? O que eu faço? A pergunta aqui. Eu acho que o princípio é idêntico em relação à proteína, você tem que garantir o seu nível. Aí você já não precisaria, você queria 1,6 a 2,2, que ali você está querendo hipertrofia, né? São as miras. Então, mas eu diria que, no mínimo do mínimo, aí, 1,0 de grama de proteína é interessante, mas a depender do contexto, até talvez mais do que 2, porque a proteína é muito sacietógena. Então, a pessoa que consome mais proteína tende a ter mais saciedade e automaticamente comer em menor quantidade, e nessa fase de perda de gordura talvez seja interessante. E você brincar, se for na carnívora, realmente brincar com a gordura, né? Você tem que, não adianta você, a menos que o seu alvo seja entrar em cetose, para tratar alguma cetose terapêutica, para tratar alguma condição de depressão, enfim, alguma coisa que é realmente excelente, mas se o objetivo não for cetose, você buscar esse ajuste da gordura até um nível que você não trava o intestino, porque é a primeira coisa. Então, eu vou ao hospital, então você sabe que baixou demais. Ou então você acorda fadigado, está sem energia, porque você não está consumindo carboidrato, então sua energia é da gordura. Então, se baixou demais, também está ruim. E só tem que chegar no nível que você, se você tiver com muita gordura, justamente você acaba não consumindo sua gordura do corpo. Por quê? Para que processar a gordura? Então, é um ajuste fino que a pessoa vai fazer na tentativa e erro para poder achar essa proporção ideal ou fazer as ciclagens, né? Períodos com mais carne gorda ou então dias mais magros e tal, para você conseguir tentar ajustar isso ali. Até a fase que o corpo já vai estar modulado, você não vai se preocupar muito com isso. Mas eu acho que é isso aí, você brincar, estabelece o seu limite de proteína, que você vai diário, e vai brincar com a proporção de gordura, tentando chegar ao mínimo, não necessariamente o tempo todo, mas você pode fazer alguns dias de proteína magra, porque também o intestino não vai de uma hora para outra, eu já travei, a menos que seja esse o caso, mas via de regra não. Você tem uma tolerância que você pode, às vezes, comer um dia só proteína magra, vou fazer, como você citou no início, fazer, sei lá, uns 2 dias de PSMF, que é aquele jejum protein fast modificado para você realmente não secar, funciona, mas definitivamente não é para você usar a longo prazo, são estratégias pontuais que você pode fazer para isso. Mas porque se você fizer uma carnívora, certa carnívora que é altíssima em gordura e não se preocupar, realmente aí é difícil. E aí eu cortaria de cara os laticínios nessa fase, todo creme de leite,
gordura do café, então manteigas por cima do bife, essa parte daí, para esse momento, com certeza eu não acrescentaria, ficaria ali no básico e alternando entre carnes, cortes mais gordos, mais magros ali, para brincar, para achar esse ponto ideal. E de quebra, né? Se você estiver podendo fazer, idealmente, um treino de força, é sensacional, porque você vai ter maior aproveitamento ali de qualquer tipo é, 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 de gordura e proteína. O corpo, você, ao fazer músculo, você vai forçar todos os seus órgãos melhorarem para poder sustentar aquela nova massa muscular. Isso aí melhora, você vai produzir mais mitocôndrias, que é o efeito, o ciclo vicioso e o ciclo virtuoso são as duas coisas. Quanto mais você vai fazendo coisas boas, o corpo vai respondendo de forma melhor e vai estimulando você a ficar melhor e melhor. Por isso que acaba viciando em querer fazer tudo certo. Ah, mas é muito caxias e tal, mas é porque quanto mais coisas certas você faz, melhor realmente o resultado, potencializa, e quanto mais errado você faz, aí vai empilhando também. Então, eu acho que pode ser por aí. E é claro, né, a gente vai envelhecendo, essa estratégia que eu estou dizendo, você também vai ter que ir adaptando. Eu, há 8 anos, quando comecei carnívoro, comia justamente a Deus e eu dará. Eu, hoje, tanto que eu teve um período, quando minha filha nasceu, eu tinha 4 anos de carnívoro, que o primeiro mês a gente não conseguiu dormir direito, e aí eu estava basicamente comendo ovo e me entupindo de iogurte, ali chegava lá, virava iogurte, tomava, fazia... Eu acho que eu cheguei a engordar uns 8 quilos, fácil, porque enfim, eu não estava comendo direito, sentava para poder comer a carne, fazer uma coisa. São coisas com proteínas ali, insulinogênicas, como você falou, gostosas. Você come um pedaço de queijo ali fácil e tal, que é para matar uma fome, você comer eventualmente. Mas no meu caso, que eu estava fazendo isso de refeição mesmo, em um mês eu engordei. Inclusive, os fisiculturistas do século passado, os caras tomavam leite cru todo santo dia, galões, para poder ficar gigante. Leite cru é gostoso, mas também, se você consumir todo dia e não tiver fazendo por onde, essa energia toda e os açúcares, tudo, vai engordar. Então, por mais que sejam alimentos ok na carne para a maioria das pessoas, dependendo do contexto, realmente é interessante evitar. Esse objetivo é esse. E, naturalmente, o jejum, se você fizer intercalado, também vão ajudar, mas eu não forçaria jejuns. Deixaria realmente você fazer refeições boas, que naturalmente você vai ficar esse período mais estendido, né, entre uma refeição e outra, que vai ajudar também de forma substancial. Beleza, beleza. Eu já vejo essa questão. A primeira coisa, um primeiro erro que eu vejo, a galera não consegue emagrecer, chega para mim quando eu vou fazer as minúcias ali. Nata no café. Ah, eu coloco muita nata, eu gosto de nata. A nata tá sabotando você porque é insulinogênica. Quanto mais insulina você produz, menos queima de gordura você tem. Então, o uso de lácteos, corte, não só a nata, queijos, tudo, iogurte. Ah, mas é o iogurte grego, zero açúcar, não sei o quê. Vai estimular a insulina, queridão. Você tá leitãozinho, bolinha, você precisa secar, não tem para onde correr. Tem que cortar esses caras. Fator número 1. Fator número 2, brincar com o balanço calórico. Gosto muito das estratégias que você falou. Tem outras também. O PSMF que você falou, que é o Protein Starving Modified Fast, que é um tipo de jejum de gordura, onde você fica com a proteína mais elevada. Tem o Egg Fasting também, que daí é um período ali que você fica só comendo ovos. Também é uma estratégia interessante. Oscilar, como o Maurício falou, aos tipos de cortes que você consome. Dias consuma um patinho, que é mais magro, no outro dia você coloca ali uma carne mais gorda. Oscilar isso aí. A musculação é importantíssima. Um método chamado HIIT, que é o High Intensity Interval Training, ele é um lipolítico, né? Brutal, ele ajuda muito a potencializar essa quebra do ácido graxo como fonte de energia. Tem também jejum, eu gosto do jejum, por exemplo, de 24 horas, uma vez por semana, ele ajuda a dar uma limpada, pode ajudar você nesse processo de emagrecimento, para quebrar o platô mesmo. Tem algumas pessoas que gostam de um jejum mais prolongado também, não sou contra, mas não é o Deus do Olimpo para isso, ele vai auxiliar também, vai depender de cada caso. E o mais importante, avaliar a sua ingesta calórica nos últimos 4 meses, porque tem muitas pessoas incorrendo no erro de estar com a tireoide lá no pé, porque o cara está comendo 500 calorias por dia há 3 meses e não sabe por que não seca. Lógico,
Você tem que comer mais para você acelerar o metabolismo. Sua tireoide está no pé. Então, vejo muito isso acontecer. Então, a oscilação das calorias, que daí também, se o cara subir a caloria e ficar na caloria alta, ele vai encher e vai parar também. Então, essa oscilação calórica é um dos principais segredos associado a um HIIT, né? É o que vai fazer você ter um grande resultado aí com relação ao emagrecimento. Agora, uma pergunta aqui que estão tentando pegar nós aqui, hein, Mauricião? E quando a vontade de doce vem, o que a gente faz? Essa vontade tende a passar também, né? Tudo isso são perguntas realmente da fase inicial, porque Sim. não sei quantos anos da vida, né? Não sei qual a idade da pessoa, mas eu diria que mesmo eu passei 35 anos da minha vida na Carbolândia, então tem certos hábitos. Eu lembro exatamente das merendas que minha mãe fazia quando era pequeno, banana com caro, ovo maltine, eu lembro das tranqueiras todas. Então isso tem a sua programação mental. E geralmente, boa parte das vezes que a pessoa tem essa vontade de doce é esse desejo emocional, não é desejo que você está precisando de açúcar e glicose, é porque era um hábito que você tinha, seja lá o quê. Eu lembro do chocolate surpresa na década de 80 que eu comia, porque minha tia me dava todo final de semana, e eu vejo aquilo ali, eu tenho a relembrança e gostaria de ter vontade de comer na hora. Então, muitas das coisas que você tem na hora do doce é mais emocional do que realmente fisiológico. E aí, a gordura pode ter realmente impacto nesse aspecto. Se você tiver realmente comendo menos e tal, o corpo ainda precisando de energia, os hormônios vão pedir que você tenha uma energia rápida. Aí, para que coisa melhor do que carboidrato de alto índice glicêmico ali? É super palatável, e você olha, você já começa a salivar e já dispara os hormônios e tal, desejando aquilo ali. Então, você tem realmente uma quantidade energética aí vindo da sua gordura, você faz uma refeição realmente adequada, depois você realmente sai de um churrasco, você bate uma refeição boa em prato de ovos, você não tem vontade. Tudo bem que a sobremesa você conseguiria encaixar, né? Aquele prato de pudim, de bolo, você não encaixaria mesmo não conseguindo comer mais um pedaço de picanha. Esse é realmente uma covardia dos carboidratos que a gente consegue comer mesmo sem já estando cheio. Mas, via de regra, você tende esse paladar realmente a se estabilizar, porque a parte hormonal vai estar realmente mais estabilizada. Antes você fica, eu não consigo comer doce nem parar, porque realmente você tem esse sinal ainda muito ativo. Mas quanto mais tempo, pelo menos ela é uma das drogas, diferente de cocaína, crack e tal, que quanto mais você deixa, é difícil de parar também, né? Ficar sem comer pão para todo mundo não existe. Mas quanto mais tempo você consegue parar, mais fácil realmente o efeito dela, você consegue se livrar com mais facilidade do que outras drogas, realmente. Então, e até quando você vai suplementar de novo, eu mesmo depois de 4 anos, quando botei o CGM, eu experimentei todos os carboidratos de novo, que eu comia, que voltei a comer acarajé, enfim, para poder testar o CGM, né, e comer tudo de novo. E praticamente só cerveja foi a única coisa que eu falei assim, se eu pudesse consumir regularmente, tipo, todo final de semana de novo, era a única coisa que realmente eu voltaria que... Mas o resto, tudo, algumas coisas, o paladar para mim já estava... Só tinha lembrança, né, emotiva, mas quando eu comia, eu não sentia aquele prazer que eu imaginava que tinha no ano passado, não sei. Isso aí é uma coisa que muda realmente também. Então, é o que facilita você deixar de comer. Outra pode ser, não foi meu caso, mas na maioria das pessoas, às vezes, também, quando volta a comer, ou passa mal, que antes achava que não passava, mas é porque estava super inflamado e não sentia, e agora, pô, isso aqui eu comia a vida inteira, adorava, e quando você comeu, você passou mal, ou então teve o dia todo teve azia, dor de cabeça no dia seguinte, e aí facilita você não querer repetir também aquele aspecto. Mas, então, tem essa parte que você tem que lidar, se for realmente a compulsão e emocional, que aí é uma coisa a ser tratada depois, se realmente você não conseguir se livrar. E outra parte é você garantir que você está tendo suas calorias. Se você vai para uma festa, um aniversário de criança, alguma coisa, faça sua alimentação e vá com seu bacon na barriga, seu bife angus, sua carne moída, seu ovinho lá, para poder você não chegar, você já chega saciado, então você vai aquilo ali, vai ter a vontade visual, mas também você não vai ter não vai ser um martírio para você, pelo menos nessa fase inicial, você lidar com aquilo ali, né? Porque uma vez que você abrir aquela sessão, é mais fácil dizer não para o primeiro do que para o segundo. Então, a estratégia é essa, manter a ingestão calórica, evitar você chegar em situações aí tentadoras de estômago vazio, porque realmente é bem difícil e bem desafiador, e verificar se realmente não é essa parte emocional, que geralmente a maior parte das coisas que eram tudo assim. E, na pior das hipóteses, você pode fazer realmente, eventualmente,
uma sobremesa ou alguma coisa, um sorvete carnívoro, que você bota creme de leite com... Enfim, aí tem receitas para dar de pau aí, que você pode pontualmente não fazer base disso, mas você pode botar. Pronto, um carboidrato para mim que eu consumo na carnívora já de longa data, já pelo menos 2 anos, eu sempre tenho meu pão em casa, né? Eu dou para minha filha uma colher, ou então, se estiver gripado, ou até mesmo estiver tossindo, eu boto lá, minha esposa deixa lá, a Tati bota com alho, um potinho lá também, essa é uma versão que tem, ou pode botar ali ela até com a manteiga de búfala, com mel cru, sempre mel cru, né, que a gente usa. Também eu gosto de tomar, é uma bomba absurda, né? Manteiga com mel, mas aí, se eu vou fazer uma exceção, como aquilo ali, ou faço alguma receita com creme de leite também, fica uma delícia. Enfim, aí você pode escolher, eventualmente, coisas que sejam menos piores, mas que não é ideal você consumir isso aí de forma regular. Então, a desculpa do doce, e principalmente, se você merecer aquilo ali. Então, você quer fazer uma tranqueira dessa, vai comer hoje, eu vou comer tal coisa e tal. Beleza, coma. Agora é interessante, tipo, até depois do treino. Eu já vou treinar, vou pra academia, volto, fui dar uma corrida, aí, deixa eu comer aqui um carbo, vou botar uma banana amassada com mel aqui, sei lá. Aí o que a pessoa tiver a fim de comer, né? É uma outra forma, porque você está minimizando aí o dano, né? Mas o ideal é que realmente se desvincule do vício, né? E dos gatilhos, pelo menos até você. Eu diria que, na verdade, não é só o doce, né? Porque a pergunta foi em relação ao doce, mas doce, bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de indulgência. A primeira coisa é você, eu penso assim, na fase inicial, você evitar totalmente e deixar, nunca mais vou comer, não. Aí você deixa a sua versão. Depois que você já atingiu o seu peso, a sua saúde, seja lá qual seja o seu objetivo, chegou lá, cheguei, pronto. Aí essa versão vai dizer quando é que você vai comer, qual é a quantidade, pronto. Porque aí você já sabe o que se passou para poder estar nessa situação, você já sabe o que tem que fazer para estar nessa situação, então é muito mais fácil você dizer, hoje eu faço, amanhã eu não faço, eu já sei que para mim é tranquilo, eu consigo lidar desse jeito ou não. E é uma decisão que fica muito melhor para tomar. Então, eu não vejo como proibir eternamente, mas deixar que a fase, a sua versão, lá na frente, já é que toma a decisão, não a fase inicial. Então, quando você ainda tem terreno a percorrer, esqueça, não confie em você. Melhor É o que você falou, né? Isso aí é mais uma questão de fase inicial mesmo, né? Que a galera tem. Uma das coisas que me salvou lá no começo foi a pasta de amendoim zero, que eu colocava ou com um pouquinho de whey ou com cacau, aquele cacau mãe terra. Pegava uma Sim. colherinha ali, colocava, misturava, aquilo ali já me tirava a vontade de comer doce, é uma das coisas que me salvou. E a gelatina zero também era uma opção também que me ajudava muito. Mas a gelatina zero é importante prestar atenção, porque a gente só tem no Brasil 2 gelatinas zero de verdade, que é a Linea e a Low Sugar. São as 2 únicas que você olha lá, que é o adoçante e o colágeno. Todas as outras zero, você vai olhar lá, o que vem em primeiro é maltodextrina. Aí você vai arregaçar tudo. Então, assim, eu usava a gelatina, né? A gelatina zero linha ou low sugar, ou usava essa pastinha de amendoim aí com um pouquinho de cacau, um pouquinho de whey. Por incrível que pareça, depois de 5, 6 meses de carnívora, se eu fizer isso hoje, a gelatina não, tá? Mas se eu usar a pasta de amendoim com whey, eu passo mal, cara. Quando começa. É exatamente o que você falou. Quando a gente está inflamado, num lodo, num pântano de inflamação, ferrado, ferrado e meio, né? Você não sente. Agora, quando você desinflama o corpo e você entra com querer, porque querendo ou não, a pasta de amendoim ali, ela vai gerar um processo inflamatório, né? Eu sinto o estômago fermentar, já não me sinto legal. Eu não consigo nem comer o pirizinho inteiro. Eu como uma colher ali, não consigo, não consigo, não consigo. É exatamente isso aí que você falou. Perfeito. Vamos para outra aqui que a gente está encerrando, já estamos com 1h30 de live já, né? Tem que liberar aí o Mauricião aí para poder ficar com a esposa dele, gente, pelo amor de Deus. Ó, a última pergunta aqui, tá, Mauricião? Beleza. Me diga algo sobre a dieta carnívora em relação à pressão alta. É uma das melhores estratégias. Na verdade, a gente tem isso aí bem documentado, né, na literatura para dietas de baixo carboidrato, não precisa nem ser a carnívora, né? A gente sabe que o grande vilão não é o sal, é o açúcar, né? O pó branco demonizado foi errado, foi o sal e não o açúcar. E quando você corta os carboidratos ou reduz de forma drástica, foi o que a gente falou anteriormente, né? Você dá uma folga lá para os rins, você libera realmente você não diminui o volume, né? Porque quando você está com a insulina alta, você está
com maior volume ali, você está retendo muito sódio, então seus vasos estão mais dilatados, você está com a glicemia elevada, com a insulina, você está danificando suas artérias também, automaticamente elas estão um pouco mais rígidas, e a parte interna dos endotélios é que faz a produção do óxido nítrico, que ajuda ao relaxamento, então só que você está naquele cenário de estar o tempo todo com maior volume, com maior pressão para poder estar o sangue circulando, e a partir do momento que você corta os carboidratos ou reduz, isso aí automaticamente volta para o normal e você consegue, em pouquíssimo tempo, você suspender a medicação. Tanto que eu não recomendo você, quem toma a medicação, não fazer uma dieta dessa por conta própria, porque automaticamente ele vai ter que parar ou diminuir a medicação em tempo a cada semana, né? Hoje como é que tá? Vai acompanhando, porque realmente isso aí é muito eficaz. Os mecanismos tem outros, né? Eu tentei aqui explicar de forma simplista a forma que funciona, mas a dieta carnívora ou qualquer uma dessas aí, você vai funcionar perfeito. Então, o pessoal que fica tomando losartana e outras coisas aí para poder tratar a hipertensão, é só você reduzir. Na verdade, a maioria dos problemas, todos hoje em dia, as doenças crônicas não transmissíveis, né, que é a doença de estilo de vida, você resolver essa parte aí da insulina, deixar ela no ponto que ela é. A insulina é fantástica, o hormônio super fundamental para a nossa saúde. O problema só é a ativação dela constante. O ideal é que ela faça picos agudos, a depender da situação, e não picos crônicos, que você passa o dia inteiro com ela elevadíssima e aí vai danificando nossas artérias, vai causando problema no colesterol, você vai oxidando o colesterol e outros processos inflamatórios. Então, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, obesidade, gordura no fígado, tudo isso aí, a gente conseguindo deixar essa insulina baixa, a gente acaba resolvendo tudo. Então, em relação à pressão alta e hipertensão, sem dúvida, dieta carnívora ou não, com a low carb já é o suficiente para pouquíssimo tempo você conseguir se livrar desses remédios, fazendo ela com o seu acompanhamento, porque aí é fundamental que você vai precisar reduzir e em pouquíssimo tempo tirar a sua medicação. Aí, Braca, você completa com a parte realmente mais técnica aí. Ó, galera, eu tenho um vídeo aqui de 500.000 de visualizações aqui falando sobre por que a dieta carnívora baixa a pressão. Vocês deem uma olhada lá depois também. Mas vamos lá. Como o Maurício falou, uma das melhores estratégias. Quais são os principais causadores de uma pressão mais elevada? Resistência à insulina, cara número 1. Resistência à insulina, ninguém fica comendo carne. É comendo pão, bolo, farináceo. Se você está fazendo a dieta carnívora, vai baixar sua resistência à insulina. Fator número 1. Fator número 2, hipotiroidismo subclínico. O hipotiroidismo subclínico se dá por uma série de processos de agressão através de uma alimentação pró-inflamatória. Se nós baixamos o nível de inflamação e colocamos as calorias ali distribuídas de uma forma interessante, nós equilibramos isso aí, a gente dá uma melhorada. Inclusive, a de quem faz dieta carnívora usa o Lugol, normalmente, quem tem esse hipotiroidismo consegue controlar legal e a gente consegue controlar isso através da temperatura. Eu pego pacientes aqui 33, 34 graus, hipotiroidismo. Tá? Ideal tem que ser a 36,6. Esse paciente em 3 meses vai para 36,6. Então nós corrigimos o hipotiroidismo dele, que estava causando a pressão alta dele. A pressão estabiliza. Esse é o segundo cara. Terceiro cara, deficiência de magnésio. O magnésio ele é um vasodilatador. Ele é um cara ali que auxilia o nosso organismo a estabilizar essas questões do vaso sanguíneo. Então, o magnésio é um cara importantíssimo também. Pessoas com deficiência de magnésio, pressão alta. Deficiência de vitamina D. A vitamina D modula 10% do genoma, dentre eles a parte do endotélio. Então, a gente consegue uma melhora através de bons níveis de vitamina D, coisa que quem está fazendo dieta carnívora já muda seus costumes, gira a chave. Ou ele vai tomar sol, ele vai tomar ali o sol dele para aumentar a vitamina D dele, ou ele vai suplementar com vitamina D. Ele não está mais naquele estilo boêmio, aquele estilo de comer muito carboidrato, que vai fazer com que haja esses efeitos colaterais. Outro cara importantíssimo, ácido úrico elevado. Ácido úrico elevado aumenta a pressão arterial. O ácido úrico elevado se dá pelo quê? Pão, bolo, farináceo, carboidrato. Carboidrato em excesso que aumenta o ácido úrico não é a carne. Carnes ali, eles são o último cara que vai aumentar o seu ácido úrico. A carne é o que menos aumenta. Então, a gente tem os carboidratos, em especial carboidratos de alto índice glicêmico,
tabagismo e alcoolismo. Esses 3 caras aí, um cara que está devidamente fazendo uma dieta carnívora, vai arrancar esses 3 caras, ácido úrico vai baixar, pressão vai estabilizar. Concentração de metais pesados engrossam o sangue e aumentam a pressão, e esses são os principais caras aí para a gente controlar, e é por isso que, através do controle de uma dieta carnívora, a mudança dos bons costumes, a gente tem uma estabilização da pressão arterial. E é isso, gente. Acho que a gente já estourou o tempo aí. Quero agradecer a presença do Mauricião. Maurício, deixa suas mídias sociais para a gente, dá as suas últimas palavras, agradece o pessoal aí. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Valeu, acho que aí teve muitas dúvidas aí bacanas, algumas que eu não tinha visto ainda, né? Então, por mais que tenha muita informação em muitos canais aí hoje em dia, falando sobre dieta carnívora, mas eu acho que as dúvidas persistem, até porque acho que as pessoas justamente ficam meio perdidas e acabam ficando duvidando, né, o que um diz, o outro diz, às vezes ao contrário, quem é que está falando alguma coisa, certo ou errada. A gente tenta sempre dar a resposta baseada ou na experiência ou justamente baseada no que tem de evidência. E eu tenho justamente focado nessa parte de evidências para não ter realmente muita coisa. Eu consegui compilar no e-book, acho que mais de 100 evidências, alguma coisa assim, né? Isso desde lá do século XVIII. Meu intuito é fazer isso aí ser mais acessível para tanto para o público leigo quanto para os profissionais que às vezes estão sendo atacados. E não, eu já tive várias pessoas me procurar realmente dizendo, estou sendo o conselho de nutrição de não sei em que estado, está atrás de livro, estou falando sobre dieta carnívora e tal, mas não tem evidência, tem algum estudo, aí eu não tenho. Em via de regra, realmente, eu acho que a base de evidências que eu consegui acumular, você consegue se defender para qualquer tipo de acusação, para qualquer condição de saúde, para diabetes, de câncer, de não sei o quê. É claro que não é a estratégia ideal, única e perfeita para poder fazer isso, mas sim é uma das opções que você pode usar no tratamento dietético, se o paciente assim quiser e que ele tiver numa condição favorável, né? Porque é outra coisa, né? Qualquer coisa, a princípio sim, mas isso aí quem tem que decidir é avaliar, porque às vezes tem condições na área de saúde que não tem, ou então esteja na opção. Então, remover, teve uma das perguntas aí, que se não me engano, foi, a pessoa não tinha mais, removeu o colo, posso continuar fazendo dieta carnívora? Tinha outra que era, no câncer de tireoide também, se não me engano, posso fazer dieta carnívora? Tudo vai ser, depende, né? E são respostas que, se falar que pode e que não pode, sem ter texto, ela é evidente. Então, tem que ser uma decisão tomada com o médico, com o nutricionista, no caso, como é que você está fazendo aí? Qual é a sua opinião? Você pode ter mais gordura, menos gordura? Como é que você vai ajustar essa dieta de um nutricionista que teria que fazer tem pessoas que têm condições. Mas, de regra, todas as pessoas poderiam se beneficiar disso. E resolve muita coisa, né? A gente vê problemas hoje de psicológicos em abundância, crianças com autismo, crianças com outro tipo de deficiência, TDA, que não sei o que, às vezes não é nada disso. É só realmente simplesmente o cérebro não consegue focar aquela névoa mental o tempo todo porque a alimentação está ruim. Eu vejo isso muito. Minha filha, ela tem o mundo dela simplesmente constante o tempo todo, 24 horas por dia, não tem oscilações, não tem momentos de birra e de agonia. Por mais que seja uma criança de 4 anos, o normal desde que cresceu é assim, porque não tem aquele açúcar agredindo ali a cabeça. A gente mesmo, depois de adulto, sabe que tem isso. Então, Sim. a alimentação é uma ferramenta que vai moldar nosso dia a dia de forma absurda. Cabe cada um aí fazer a configuração que acha melhor, né? A gente que tá na carnívora porque, enfim, aí cada um vai ter sua resposta, né? Essa é a resposta é dizer, eu sigo a carnívora há 8 anos por causa disso. Que essa é a resposta que tem que dizer, porque eu me sinto assim, porque atendo os objetivos e todo mundo sabe qual é a versão melhor, né? Antes e depois. É isso aí que tem que achar. E no final, que as nomenclaturas é assim, é assado, eu acho que aí é secundário, né? O objetivo é você estar feliz com a dieta que você está fazendo e estar refletindo, estar feliz e os seus exames também estão felizes, né? Porque você pode estar feliz na dieta e os exames lá barreados, aí não adianta. Então, os exames podem estar todos ok, mas você está infeliz e comendo a pulso e não está aproveitando suas refeições, também é péssimo. Também você não vai conseguir levar adiante. Sim. Tem que achar o termo e esquecer esses dogmas, né? Procurar a informação de qualidade, duvidar de todo mundo. A gente deu esses conselhos aqui, mas a gente sempre estimula cada um vá atrás das evidências. Aqui é um norte, ó. É por aí o caminho, a solução pode ser essa, mas se possível, ou idealmente, faça seu dever de casa, até porque, para você, quando chegar no profissional que você escolher, você vai saber avaliar melhor ele, se ele vai estar te tratando, está falando abobrinha, ou então ele está querendo realmente te ajudar.
E eu sei que isso aí não é muito fácil, né? Porque a maioria dos profissionais hoje ou não tem tempo, ou atende 15 minutos, às vezes até não gosta que o paciente queira contribuir com algum pitaco, mas não existe mais isso, né? Você tem que cada vez mais você vê as falácias e as conspirações ou não, né, acontecendo, mas quem é o prejudicado é você. Então, a ignorância, no meu ponto de vista, nunca é uma bênção. Então, por mais que você saiba sobre alguma coisa, você poder sempre fazer decisões melhores. Ou decisões piores, mas de forma consciente, que aí tá valendo também. Isso aí, para mim, faz toda a diferença. Então, meu trabalho, o pessoal pode acompanhar aí nas redes sociais. No Instagram é @djsurfista, no Twitter também é @djsurfista. E meu site é estilodevidacarrível.com, que é onde tem diariamente lá estudos e que eu posto diariamente, normal, é o mesmo conteúdo que eu posto no meu site, no Instagram e no Twitter, é o que eu faço diário dos estudos, mas quem é profissional ou então simplesmente gosta de estudar mais, aí eu tenho a minha newsletter que eu envio semanalmente, aí o compilado de todos os estudos que eu separo durante a semana. Então, é uma média aí de 40 estudos por semana, todos completos, inclusive se tiver acesso restrito aí, aqueles estudos pagos também, vai tudo no bolo que eu tenho acesso. Então, e já eu faço essa curadoria, né? Geralmente sempre focado na área de performance, de esportes, de saúde metabólica, de doenças de estilo de vida, sono, suplementos, enfim. É nessa linha do que eu posto, que aí é um serviço à parte, que vai toda semana. E em nível de referências, é meu e-book que o pessoal também pode comprar pelo site, a mesma plataforma é a Patreon, que aí é um e-book normal, se não me engano, tá umas 400 páginas hoje em dia, né? Mais de 100 evidências, que aí está tudo traduzido em português e também todas as fontes diretas e completas, ou seja, o primeiro, a evidência lá de 1700, que é do livro de John Rolo, eu tenho o link do PDF do livro que você acessa ele completo na íntegra. Os estudos que eu estou me referenciando também todos estão completos. Então, quem quer se aprofundar tem essas opções aí. Quem quer só realmente acompanhar e ver as dicas aqui lá, as redes sociais estão aí para isso. E valide, porque você tem todos os links das referências que você pode ir acessar, traduzir, passar para o seu profissional, aí, seu médico, e chegar com ele, eu vi essa coisa para tratar minha condição aqui, será que não é melhor? Enfim, porque eu sei que nem todos os médicos também têm essa facilidade de entender inglês, ou então de achar de estudo, saber que foi publicado. No Brasil mesmo, pouquíssimos devem saber que foi lançado, o último exame de dieta carnívora foi lançado aqui no Brasil, sobre doenças autoimunes. Esse ano ainda. Então, mas se eu perguntar para qualquer médico aí, duvida, a maioria não vai saber que isso aí aconteceu. Então, meu trabalho é tentar facilitar esse acesso aí para que a gente alcance mais pessoas. Não no termo de forçar que todo mundo faça, mas que deixe claro que é uma estratégia viável e segura para quem decidir testar e praticar, né, no dia a dia. Valeu. Perfeito, perfeito. Me manda esse link Brasil, que é uma comunidade que tem mais de 600 pessoas. Eu vou estar divulgando esse material lá do Mauricião, lá no nosso grupo Carnívoros Brasil, tá o link na descrição aqui do perfil, entre no nosso grupo lá, participe das nossas discussões. O trabalho do Maurício é sempre divulgado lá naquela comunidade, que é bem movimentada. E manda para mim, Maurício, esse material aí que eu vou divulgar lá para a galera comprar, adquirir aí, que eu acho que é muito válido e vai contribuir com Inclusive, muita gente aí. Tem um cupom aí, BRACA10, que é 10% de desconto. E ainda tá Aí, ó. valendo. Boa, boa. Maravilha, gente. Então, obrigado mais uma vez. Eu espero que nós possamos ter sido instrumento do Espírito Santo de Deus na vida de vocês, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez aí, Mauricião. E até a próxima. Gente, amanhã eu vou estar fazendo uma live mostrando os meus exames cardiológicos que estão aqui. O que será que deu nesses exames, gente? Eu fiz um score de cálcio, fiz o Doppler de carótida, fiz o exame de esforço, eu fiz todo o rastreio aqui, tem colesterol, tem um monte de coisa. E meu colesterol, gente, está nas alturas, meu colesterol aqui. O que será que aconteceu? Amanhã eu vou falar para vocês aí, vou mostrar os meus resultados. Será que o colesterol alto me gerou placas igual o Dr. Kills? Será? Eu acho que em 2020, eu não lembro qual foi o ano, mas teve um dos anos que meu colesterol foi, acho que, quase 600, rapaz. O colesterol total foi mais ou menos isso aí. Eu falei, eita, eu tô morrendo. Não, o LDL foi mais de 500, rapaz, alguma coisa dessa. Nem tinha saído estudo ainda do hiperrespondedores, nem nada do tipo. Que eu acho que eu não sou, né? Mas o colesterol estava estourado mesmo, pela quantidade, acho que eu consumia.
Mas eu já antecipo, que eu já divulguei o meu. Esse ano eu fiz, depois de 8 anos, eu fiz o score de cálcio, deu o meu e de Tati, deu zerado, graças a Deus, tudo tranquilo. Também já fiz dupla de carótides, e por enquanto tá tudo ok, minha insulina continua abaixo de 5, então não significa que nem ninguém vai ter problemas, né, como kilt e tal, mas aí o importante é avaliar como era a pessoa antes, o que é que fez durante, enfim, não dá para tirar conclusões sobre qualquer coisa, foi a dieta, ficou doente, morreu e é culpado disso, não. Então, essa é uma E coisa que ele, imagino que acordar, que é fundamental. e ele deixou claro que o score de cálcio dele já era 600 antes e subiu para 700. E uma possível explicação é aquele sorvete que ele faz, que ele consome a rodo. O lácteo gera uma concentração de cálcio mais exacerbada quando você consumi-lo em excesso, talvez. Então, esse talvez tenha sido o erro dele, que não tem nada a ver com dieta carnívora, gente. A dieta carnívora em si, ela vai limpar a artéria. O Maurício já postou um estudo legal, interessante aí, que mostra essa questão aí da diminuição. Tem evidências que estão saindo ainda, a gente não tem bem elucidado isso, mas na prática clínica a gente sabe que isso aí limpa a artéria de uma maneira é, sensacional. O grande desafio é justamente você conseguir fazer a interpretação dos exames, porque a gente não tem referências da população carnívora. Então, você vai olhar os de referência para vitamina C, para um colesterol, para, enfim, qualquer marcador desses, aí você só tem da população que consome carboidratos e a população, a maioria das pessoas doentes. Então, é até difícil você fazer essa extrapolação, né? Mas, seu exame aqui, seu marcador está diferente, está pior, mas está pior mesmo ou porque todo mundo está errado e o meu que tá melhor? Esse é o grande desafio, né? Exatamente. Mas é isso, gente. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. Vou estar compartilhando lá o trabalho do Maurício. E até a próxima aí, gente. Uma excelente noite para vocês. Que Deus os Valeu, abençoe cara. grandemente. Boa noite, Boa pessoal. noite. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.